queridos alunos que estão se preparando aí para o exame de ordem, justamente para a primeira fase, começaremos a partir de agora um ciclo de estudos de assuntos voltados justamente para essa primeira fase. Eu separei aqui aqueles assuntos que têm mais cara, jeito, gosto e cheiro de prova FGV e tenho certeza que dessa nossa aula, desse nosso ciclo de aula, desse nosso ciclo final aí de preparação, certamente você vai tirar questões preciosas aqui dos slides que preparei, das matérias que preparei, dos assuntos que separei para trabalhar com você aí nestes momentos finais. Então vamos lá. Desde já quero colocar aí à sua inteira disposição os meus contatos lá pelas redes sociais. O meu Instagram é @professor_josley_soares. Fique bastante à vontade para me consultar também sobre o direito, o material do trabalho, qualquer dúvida que você tenha, não só aqui dos nossos bate-papo, não só aqui das nossas conversas sobre o direito do trabalho das aulas de agora, mas também qualquer outra dúvida que você venha a ter, tá bom? A gente vira melhores amigos a partir de agora aqui no CPUs. Vamos lá então, olha, eu começo a falar com você, é um tema que tem sido bastante explorado aí na prova de primeira fase, justamente sobre o poder diretivo. O poder diretivo vai se consubstanciar aí, portanto, em uma prerrogativa que o empregador tem, deixa eu mudar aqui para você, olha, uma prerrogativa que o empregador tem, apenas o empregador vai ter aí, portanto, essa prerrogativa de mandar, digamos assim, no empregado, mas quanto apenas o modo de execução da sua tarefa, tudo bem? Então, assim, o empregado vai ser subordinado, esse é inclusive um dos requisitos aí, portanto, da formação, da configuração do vínculo de emprego e, por outro lado, o outro lado dessa moeda é justamente a premissa de que o empregador pode mandar nesse empregado, mas repare, apenas quanto à forma de execução das tarefas, tá? Então, o poder diretivo, para que você tenha uma ideia fechada, objetiva em relação a isso, significa o seguinte, olha, prerrogativa aí, portanto, do empregador de dirigir aí, portanto, a prestação de serviços, mas exclusivamente quanto ao modo da sua execução. Isso significa dizer que a empresa, o empregador, o meu chefe, não manda na minha vida pessoal. Ele pode controlar, ele pode dirigir, tão somente aí, portanto, a minha prestação de serviços, beleza? Então, o conceito aí, portanto, de poder diretivo vem aí, portanto, neste sentido, tá? A gente, depois dessa conversa, te dizer o seguinte, pode aparecer na sua prova como poder hierárquico ou empresarial, mas muito provavelmente acredito que apareça mesmo como poder diretivo, essa premissa que o empregador tem de mandar, de organizar, de dirigir a prestação de serviços. Agora é o seguinte, dentro desse poder diretivo nós temos 3 subpoderes, digamos assim, são 3 mini-poderes através dos quais o poder diretivo é manifestado. Então assim, eu sou empregador, eu tenho um poder diretivo. Dentro desse meu grande poder diretivo, eu tenho subpoderes, né? Mini-poderes aí, portanto, dentro da operacionalização do poder diretivo. Então eu tenho o poder normativo, o poder fiscalizador e o disciplinar. É mais ou menos assim. Porque eu tenho poder diretivo e, portanto, posso dirigir a prestação de serviços, eu posso normatizar, fiscalizar e disciplinar e, portanto, a prestação de serviços. Beleza? O que seria, então, esse poder normativo, né? Qual é a ideia, qual é a função, qual é a premissa desse poder normativo? Significa que, se eu, empregador, tenho o poder diretivo e dentro dele eu tenho o mini poder, digamos assim, normativo, então eu posso criar normas, criar diretrizes que vão ser observadas, que devem ser observadas pelo meu empregado aqui no contexto da prestação de serviços do contrato de emprego, tá? Então, o que a gente vai ter aí, portanto, dentro desse poder normativo é a ideia de que o empregador, porque tem esse poder diretivo e, portanto, na premissa do normativo, ele cria normas. Agora sim, essas normas, essas regras, essas diretrizes, elas precisam ser legais, elas precisam ser constitucionais, elas têm que ser morais, tem que ser direitinho. Porque se não for, aliás, porque se for assim, legal, constitucional, moral, então o empregado tem o dever de colaboração, ou seja, o dever de cumprir essa norma criada pelo patrão a partir da manifestação aí, portanto, do seu poder diretivo, tudo bem? Agora é o seguinte, tendo o dever de cumprimento, caso ele não o faça, né? Caso não haja o cumprimento de uma norma que está ok, está de acordo com o ordenamento jurídico,
então o empregado pode sofrer uma penalidade. E aí mais adiante, daqui a pouco a gente conversa justamente aí sobre essas penalidades, tá? Então recapitulando, poder normativo está dentro do diretivo, significa que a empresa, que o empregador pode criar normas para a execução do trabalho, dar diretrizes quanto à forma de execução ali das tarefas, ali da prestação de serviço. Agora, essas normas, elas precisam estar de acordo com o ordenamento jurídico. Se estiverem, o empregado tem o dever de cumpri-las. Caso não faça, ele pode se lascar com uma penalidade, né? Pode tomar e, portanto, penalidades. Agora repare, se eventualmente a empresa cria normas, e são normas, portanto, que não batem com o ordenamento jurídico, são normas aí, portanto, olha, ilegais ou inconstitucionais, às vezes imorais, né? O que vai acontecer? O empregado precisa cumpri-las? Não, o empregado tem o que chamamos de jus resistência, ou seja, direito de resistir. Eu, empregado, que devia cumprir regras da minha empresa que estivesse ok com o departamento jurídico, com o ordenamento jurídico, e não o fazendo, vou tomar uma penalidade. Por outro lado, se eu estiver diante de ordens, de regras, de normas, de diretrizes ilegais, inconstitucionais ou imorais, eu posso me recusar. Não vou cumprir essa regra, empregador, porque ela não está de acordo com o ordenamento jurídico. Nesse caso, eu estou manifestando o meu jus resistência, ou seja, direito de resistir, direito de descumprir uma regra porque ela não bate com o ordenamento jurídico. Nesse caso, eu vou ser punido? Não. Então eu posso descumprir e não terei nenhuma punição nessa hipótese, tá? Não terei nenhuma punição aí, portanto, nessa hipótese, não terei nenhuma penalidade, tá ok? Vamos para frente, então. Depois dessa história do poder normativo, a gente segue, então, para o poder fiscalizador. Dentro do poder diretivo, minha gente, tem também o que chamamos de poder fiscalizador. Isso significa que eu enquanto empregador, monitorar, repare, olha, monitorar a prestação de serviços em tempo real. Eu posso, então, estar o tempo inteiro monitorando como é que a execução desse trabalho está sendo feito. Será, inclusive, que está sendo feito de acordo com as normas que eu acabei de criar ali atrás, através do meu poder normativo? Então, eu posso, então, fiscalizar. É uma outra manifestação do poder diretivo, é o poder fiscalizador, poder fiscalizatório. Quando se estuda para a prova da OAB, primeira fase, o poder fiscalizatório, essa segunda manifestação, portanto, do poder diretivo, 4 assuntos se revelam importantes. Revistas e meio corporativo, na sequência, possibilidade de uso de polígrafo e depois o controle do uso de banheiro por parte do empregado. Então são 4 situações que são exploradas aí, portanto, quando se fala em poder fiscalizador. Posso fazer tudo isso aqui porque tem um poder fiscalizador? É o que a gente passa a estudar a partir de agora. Então, revistas. Nós temos aí para a sua prova 2 tipos de revistas. As revistas íntimas e as revistas pessoais. Revista íntima é aquela que está diretamente ligada com o corpo do empregado. Então, pegar no corpo do empregado, pegar na bunda, tirar, pedir para pegar no bolso, enfiar a mão no bolso, mandar baixar a calça, mandar baixar a cueca, mandar abrir o sutiã. São coisas que parecem um pouco anormal, mas são situações que a gente vê dentro dos processos aí na Justiça do Trabalho. Infelizmente acontece. Então, olha, revista íntima é aquela que envolve aí, portanto, o próprio corpo, tá? Essa revista íntima, ela está dentro do poder fiscalizatório, ou seja, ela pode acontecer? Isso é uma premissa do empregador? Não, ela é vedada pela CLT. O artigo 373-A, inciso 6, veda expressamente. E por analogia, já que esse artigo veda expressamente apenas para as mulheres, né? Se você parar este vídeo agora e olhar o 373-A, inciso 6, você vai ver que ele fala funcionárias, é vedada a revista para empregadas, mas por analogia, né? Já que não existe distinção entre homens e mulheres para efeitos de direitos e obrigações, como deflui do texto constitucional, ali no artigo 5º, então essa vedação de revista íntima também vai se estender para os homens. Resumo da ópera, revista íntima, aquela que envolve o corpo, é proibida tanto para as mulheres quanto para os homens. Não pode acontecer. E se acontecer, Josley, esse empregado ou essa empregada vai ter direito à indenização por danos morais e caso, repare, o contrato esteja em vigor, ele pode pleitear na Justiça do Trabalho também a rescisão indireta do seu contrato, com base ali no 483 da CLT. Então não pode, envolve o corpo, nem para homem nem para mulher. Se acontecer, a empresa se lasca
com o pagamento de indenização por danos morais e, eventualmente, caso o contrato ainda esteja em vigor, possibilidade de pedido por parte desse empregado de rescisão indireta. Agora, uma outra situação é justamente a revista pessoal. Revista pessoal é nos pertences. Tomara que você consiga associar isso aqui, olha. Revista pessoal é feita aí nos pertences, tá? Não tem nada a ver com o corpo ali. Então eu vou examinar sacolas, bolsas, escaninhos, eu peço para abrir o armário, eu peço para ver o que ele está levando na mochila dele. Mas será que isso é possível? Uma revista pessoal e, portanto, aí nos pertences do empregado? Isso é possível. O TST vem aceitando isso excepcionalmente. Mas repare, desde que seja feita de forma respeitosa, de forma proporcional e, acima de tudo, desde que não gere qualquer discriminação para o empregado. Sabe por quê? Porque é comum também a empresa querer abrir a mochila só de um empregado específico. E isso faz com que ele seja exposto aí perante os demais colegas, os demais trabalhadores. Então, a revista pessoal nos pertences, ela é possível, desde que seja feita de forma excepcional, ou seja, que eu não tenha algum outro meio, uma câmera, um detector de metal, de verificar ali o que está acontecendo, e desde que não gere aí, portanto, desrespeito, desde que não gere aí, portanto, discriminação para o empregado. Uma forma de se fazer revista pessoal e ter validade para ela é fazer a revista pessoal por meio de sorteio, porque aí eu vou fazer um sorteio e aleatoriamente as pessoas vão passar pela revista. Ou revistar todo mundo, mas eu empresa, eu não posso escolher um grupo específico. Você vai ser revistado hoje, fulano de tal vai ser... Não, isso não pode. E nem ficar abrindo a bolsa de uma pessoa específica. Ou eu abro de todo mundo, ou não abro de ninguém, ou eu acho critérios razoáveis para não gerar discriminação para ninguém. Se esses critérios forem quebrados, então a revista passa a ser ilegal, a revista pessoal passa a ser ilegal. Ela vai ensejar aí as mesmas consequências, né, para esse empregado, tá bom? Esse aí, portanto, foi um assunto que se verifica quando se fala em fiscalizatório, né? Então, olha, até pode, excepcionalmente, a pessoal, mas a revista não vai ser possível, tá? Qual outro assunto vem dentro aí, portanto, dessa história de poder fiscalizatório, além das revistas? Temos os e-mails. A empresa pode acessar o e-mail do empregado? Se for o e-mail particular, não, Deus defenda. Senão ela pode pagar danos morais para esse empregado. Agora, o e-mail corporativo, ou seja, aquele que a empresa cede para o empregado, então, por exemplo, josley@cpiulis.com.br, esse funciona como uma ferramenta de trabalho, né? A empresa me fornece para eu me comunicar melhor com os alunos, para eu me comunicar melhor com os professores, com o pedagógico. Então, se é uma ferramenta, porque é o e-mail corporativo, esse sim eu posso acessar, eu empregador, eu posso sentar na mesa dele e acessar essa caixa de e-mail. É claro, eu preciso avisar, eu preciso deixar claro que ele não pode usar para fins pessoais, que a qualquer momento eu vou acessar esse e-mail, mas o que você leva para a sua prova, e essa prova já cobrou, FGV já cobrou esse assunto, e-mail pessoal não pode, e-mail corporativo é possível, né? Porque é uma ferramenta de trabalho. Depois de revistas, depois de e-mail, o que mais tem dentro desse assunto aí? Poder fiscalizador, né? Eu separei aqui, olha, os dois derradeiros assuntos da sua prova, polígrafo e restrição de banheiro. Polígrafo é uma máquina que é instalada ali próximo do trabalhador, e aí ele passa a ficar respondendo diversas perguntas, como se fosse um jogo da verdade, né? A máquina da verdade. Isso é usado em algumas multinacionais, mas o TST não gosta muito, porque ele entende que invade a privacidade do trabalhador, intimidade e privacidade. Então, para a sua prova, de forma bem objetiva, polígrafo não pode ser usado. Se acontecer, olha, a empresa se lasca, vai terminar pagando aí, portanto, danos morais. A mesma coisa é restrição de uso de banheiro. Não está dentro do poder fiscalizador, assim como não está o uso de polígrafo, a possibilidade da empresa restringir o uso de banheiro pelo empregado. Então eu não posso dizer quanto tempo ele vai demorar, não posso perguntar se ele foi no banheiro fazer o quê, o número 1, isso não pode acontecer. Não posso mandar ele pedir autorização, explicar por que tem, não posso mandar ele botar o nome dele numa fila de espera. É muito comum, eu como juiz na comarca de São Paulo, TRT da 2ª região, ali na Barra Funda, é muito comum pegar essas ações em que os trabalhadores, geralmente do ramo de telemarketing, pedem danos morais porque terminaram passando por isso aqui, né? Restrição do uso de banheiro. Se ficar comprovado, então olha, consequência, dano moral. Com isso, minha gente, a gente fez aqui
4 assuntos para ver se isso está dentro do poder fiscalizador. Revistas, íntima não pode. Revista pessoal, nos pertences, pode. E-mail, posso fiscalizar? O e-mail particular não posso. O e-mail corporativo, porque é uma ferramenta, eu posso. Polígrafo, pode? Não, vai dar dano moral. Restringir o uso de banheiro pelo empregado? Eu posso, por meio do meu poder diretivo na modalidade poder fiscalizador? Também não, tá? Então, os 4 assuntos, portanto, aí, e a gente entra agora no terceiro mini poder, que é justamente o poder disciplinar. Até aqui, a gente falava, olha, de poder diretivo, e falando de poder diretivo, nós conversamos. Letra A, sobre o poder normativo, né? Aquela história de criar normas. Letra B, conversamos sobre o poder fiscalizador, né? Então, o empregador pode monitorar a execução das funções em tempo real. E agora a gente entra no último aspecto do poder diretivo, que é justamente o poder disciplinar. Repare, eu botei até um chicote ali para você associar, que é um castigo que eu posso aplicar para o meu empregado. Lembra que tinha poder normativo, que eu poderia impor regras para os meus empregados, diretrizes, que tinham que bater com ordenamento jurídico, mas eu podia fazer isso. Então, se eu der determinações, regras e ele descumprir, pisar na bola, então eu estou autorizado a aplicar essas punições, né? No direito do trabalho, o poder disciplinar me autoriza, no âmbito trabalhista, a aplicar, eu, empregador, em relação ao meu empregado, 3 possibilidades de penalidades: a advertência, a suspensão e a justa causa. Essa é uma penalidade leve, essa é uma penalidade média, essa é uma penalidade grave. Eu tenho sempre que observar, na hora de aplicar essas penalidades, a dosagem correta, a partir, olha, de proporcionalidade, de razoabilidade. Então a empresa é a senhora da aplicação do castigo que ela quiser para o empregado que não se comporta a contento, mas ela não pode se esquecer de aplicar penas proporcionais. Então eu não posso aplicar uma pena muito pesada, uma dispensa por justa causa, para o empregado que teve um comportamento leve, que teve um pecado muito leve. Então, por exemplo, ele chegou atrasado 15 minutos na segunda-feira, 20 minutos na terça-feira. Será que eu posso aplicar uma justa causa? Me parece que não é tão proporcional. Então, sempre que possível, eu tenho que ir aplicando dosadamente. Não é um requisito. Primeiro eu tenho que aplicar leve, depois eu aplico a média. Não, não é. Eu vou usar com proporcionalidade, porque vai aparecer hipótese em que ele já vai merecer mesmo se lascar com uma justa causa. Então, se ele bater na cara do dono da empresa, já posso mandar ele embora por justa causa, direto, ponto, acabou, tá? Então, assim, há que se analisar a proporcionalidade. Se de repente ele questiona isso na justiça e o juiz do trabalho entende que não houve proporcionalidade, o juiz anula a penalidade aplicada. Então, a empresa pode advertir, pode suspender e pode aplicar uma justa causa. São os 3 tipos de castigos que temos aqui no âmbito do direito do trabalho. Aí, olha, eu não posso punir o mesmo fato 2 vezes, né? Existe uma proibição do bis in idem. Então, se ele chegou atrasado na segunda-feira, eu aplico uma punição. Mais tarde eu posso aplicar outra pelo mesmo atraso? Não. Mas se amanhã ele chegar atrasado de novo, aí é outro fato, eu posso aplicar uma outra punição. Mas pelo mesmo pecado, eu não posso conferir, atribuir duas punições, tá? 2 castigos aí, portanto. Para a gente encerrar, então, olha, as punições elas não podem ser anotadas na carteira de trabalho do CABRA, tá? Então, o artigo 29, parágrafo 4º, vai dizer que é vedada a anotação de condutas desabonadoras na CTPS do empregado. Essa é uma cláusula muito boa, normativa muito boa, uma norma muito boa, porque ela conserva o acesso do empregado ao mercado de trabalho. Já está difícil arrumar emprego para aqueles que não têm nenhuma nódoa na sua CTPS. Imagina se os empregados tivessem um histórico de punições na sua CTPS, aí que eles não iam conseguir emprego mesmo, né? Então, olha, essas punições elas não podem ser anotadas. E se elas forem anotadas na carteira de trabalho do CABRA, o que acontece? Eles passam a fazer jus a danos morais. Danos morais em ré ipsa, ou seja, automático. Ele não precisa nem provar se teve ou se não teve porta fechada no mercado de trabalho, é automático, isso aí já vai acontecer, tá? Então, as 3 punições. Eu queria destacar para você essa daqui, olha, o artigo 474 da suspensão, que é justamente um artigo que fala a suspensão vai deixar o CABRA suspenso por, no máximo, 30 dias consecutivos.
Passando de 30 dias, então a empresa pode dizer assim, olha, seu castigo vai ser ficar em casa, sem salário, não vai contar tempo, né? Porque suspensão não vai contar tempo. E aí, olha, você vai ficar por 32 dias, não pode. Até 30 dias, tudo bem, consecutivos. 29, tudo bem. 3 dias, tudo bem. 2 dias, 10, tudo bem. Agora, mais que 30 dias, não pode. Se ele ficar suspenso por mais de 30 dias consecutivamente, né, numa única suspensão, então o contrato dele estará extinto sem justa causa. Grave isso, é a consequência para o empregador que viola esse número de dias máximo aqui de 30, tá? Então a suspensão aí, portanto, vai ter essa pauta no 474, limitando a 30 dias no máximo a suspensão aí, portanto, disciplinar. Tem que lembrar que suspensão é um castigo, ele fica em casa, logo ele não ganha, né? Ele está sem receber salário, isso representa um buraco no contrato de trabalho dele. Não tem FGTS, não tem previdência, não tem nada, beleza? Então, olha, advertência, suspensão e aí por derradeiro, justamente, a justa causa. Vamos para frente, a gente tratou aí, portanto, do poder diretivo, eu te contava sobre os poderes do empregador, né? Normativo, fiscalizador e disciplinar. Agora a gente entra aí em grupo econômico. O grupo econômico é importante para o direito do trabalho porque ele traz uma responsabilidade solidária. O que seria responsabilidade solidária? Significa que eu posso cobrar dos responsáveis solidários no tempo que eu quiser, a dívida toda. Eu não preciso observar um benefício de ordem. Não existe uma ordem. Primeiro eu cobro desse, se ele não me pagar, eu cobro desse. Como acontece na terceirização, em que a responsabilidade é subsidiária, segundo a súmula 331. Aqui no grupo não, a responsabilidade é solidária. Então, se eu tiver um grupo de empresas, 3 empresas, todas elas são responsáveis solidárias em relação às dívidas dos seus empregados. Se eu trabalhei para A, eu posso cobrar de A, de B ou de C, porque todos eles são responsáveis solidários em relação à minha dívida, né? Eu tenho aí, portanto, o grupo, no final das contas, com essas empresas de responsabilidade solidária, como diz o artigo 2º. Nós temos dois tipos de grupo, né? E a prova pode te perguntar isso. O vertical e o horizontal. O grupo vertical, ou por subordinação, é aquele que tem uma empresa que manda nas demais empresas. Eu coloquei aqui, olha, A mandaria nas outras empresas, B e C. Agora, o grupo horizontal, não existe uma empresa mãe, uma empresa cabeça. Todas as empresas são autônomas, nenhuma das empresas mandam em ninguém, tá? Olha, o desenho seria basicamente assim. Grupo vertical ou por subordinação, eu vou ter aí, portanto, olha, uma empresa que se destaca, uma empresa A que manda nas demais. É como mais ou menos o exemplo do grupo Globo, né, de TV. Então a Globo manda em todas as outras empresas do grupo, tudo tem que passar ali por ela. Então Multishow, Canal Vivo e por aí vai. Agora, o grupo horizontal ou por coordenação, grave essa palavra. Qual é a diferença? Repare as setas, ninguém manda em ninguém, os comandos não vêm de cima para baixo, como aqui no amarelo, no grupo vertical. Não, lá as empresas são autônomas, ninguém manda em ninguém. Mas nos dois grupos, a responsabilidade será sempre solidária. Se eu trabalhei para A, eu cobro de B ou de C também, se eu quiser. Se eu trabalhei aqui no horizontal para a empresa A, eu posso cobrar dela, mas também eu posso cobrar de B e de C. Há uma responsabilidade solidária aí, portanto, tá? A reforma trouxe novidades para a gente em relação a isso, porque ela trouxe no parágrafo 2º a positivação, digamos assim, dos dois grupos. Até então a gente só tinha na lei, antes da reforma, o grupo vertical. O horizontal era uma criação jurisprudencial. Agora, na lei, nós temos os dois, tanto o vertical quanto o horizontal, tá? Aqui no parágrafo 2º. Já o parágrafo 3º traz uma novidade, que é justamente dizer quando é que o grupo vai se configurar. Então ele fala assim, olha, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Isso aqui foi um tapa na cara da vara do trabalho de primeira instância, né? A Justiça do Trabalho ali na primeira instância. Porque esse era um dos requisitos que levavam a entender que uma empresa formava grupo com outra. O juiz do trabalho, quando um empregado trabalhava para a empresa A e vinha dizendo assim, olha, os donos dessa empresa A têm uma empresa B, ela sim tem bens, essa daqui não tem. Então cobre as minhas dívidas dessa daqui, se a gente via uma identidade de um sócio, ou de 2, ou de 3, enfim, nas duas empresas, então João e Maria têm essa empresa, João e Maria têm essa outra empresa, então essa daqui se tem patrimônio responde pelas dívidas trabalhistas dessa.
A mera identidade de sócio agora ela não configura mais grupo econômico. A reforma tirou essa hipótese. Então, uma pergunta que pode acontecer é: o grupo econômico se caracteriza pela identidade de sócios? Falso, tá? O que precisa para caracterizar? Sendo necessários para a configuração do grupo econômico: 1. Interesse integrado. 2. Efetiva comunhão de interesses. 3. Atuação conjunta das empresas. Então, repare, hoje eu tenho 3 requisitos, né, que precisam estar presentes para que eu possa pensar na configuração do grupo. A identidade de sócio sozinha não forma mais grupo. Com ou sem identidade de sócio, eu tenho que ter o quê? Demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas integrantes desse grupo. Na prática tem que ficar claro que elas atuam, que uma precisa da outra, não apenas que elas são de propriedade dos mesmos donos, tá? Então guarde essas frases aí importantes para a sua prova. Agora, olha, a súmula 129, que vai dizer que quando existe grupo, as empresas são solidariamente responsáveis no aspecto passivo para pagar a conta, mas elas podem mandar nos empregados uma das outras. Então, se eu trabalho para a Globo e posso cobrar a dívida do Multishow quando eu sair, enquanto eu trabalhar para a Globo, eu posso receber ordens do Multishow. Não forma 2 contratos, um com a Globo, um com o Multishow. É um contrato só e os 2 podem mandar em mim. Exceto, olha, se a gente ajustar, que são 2 contratos. Então, de manhã eu trabalho por R$1.000 para a Globo e à tarde eu trabalho por mais R$1.000 para o Multishow. Se não ficar ajustado, um único contrato pode gerar ordens de todas as empresas do grupo. Porque, olha, a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo durante a mesma jornada não caracteriza a coexistência de mais de um contrato, exceto se houve ajuste nesse sentido, tá? Então, súmula 129, bastante famosa aí para a nossa prova no que diz respeito ao grupo. Para a gente encerrar esse bate-papo, o último assunto, depois de poder diretivo, depois de grupo econômico, que é justamente aí, portanto, a sucessão. Sucessão de empresas, sucessão de empregadores, um assunto que bastante tem incidência aí nas provas de primeira fase. Repare, sucessão significa, no contexto trabalhista, que uma atividade econômica foi transferida para outrem, que vai dar continuidade a essa atividade. Quem compra, quem chega é o sucessor, e quem vende, né, quem é comprado, quem é vendido, a gente chama de sucedido, tá? É mais ou menos o exemplo que acontece aí com os bancos no dia a dia. Então, o que vai acontecer? Olha, o banco HSBC foi vendido para o Bradesco. Bradesco é o sucessor e o HSBC é aí, portanto, o sucedido. O artigo 10 e 448 da CLT vão falar para a gente que essa sucessão ela não impacta o contrato de trabalho aí, portanto, dos empregados, tá? Não vai encerrar o contrato e tem que nascer outro, nada disso. Então continua a vida normal, tudo igual. Essa é a ideia que se tem, tá? Então a mudança na propriedade não afeta os contratos, a alteração não afeta os contratos. Agora, a reforma trouxe o 448A para dizer o seguinte, olha, caracterizada a sucessão empresarial, as dívidas trabalhistas, inclusive as dívidas da época anterior à sucessão, né, que os empregados trabalhavam para o sucedido, são de responsabilidade de quem? Do sucessor. Então, na sucessão, a responsabilidade exclusiva será sempre do sucessor, de quem chega. Eu não quero nem saber do sucedido. Agora, excepcionalmente, eu vou atrás do sucedido para responder, olha, de forma solidária, quando houver uma fraude. Então, quando houver alguma fraude nessa transferência, eu vou atrás, portanto, do sucedido. É mais ou menos assim. Quando eu estou falando de sucessão, esse desenho se revela importante aí para a sua prova, para o seu aprendizado. Quem é que responde pelas dívidas no caso de sucessão? Uma empresa comprou a outra. Regra geral, responde exclusivamente o sucessor, quem chega, quem compra. Agora, excepcionalmente, se o seu problema deixar claro, quem vai responder, né, em caso de fraude, solidariamente, são os dois. Então, excepcionalmente, os dois respondem solidariamente, tá? Eu tenho uma tabela aqui de 5 casos e eu vou te dizer se tem ou não sucessão. Então, bancos, sim, vai ter sucessão, o J261 diz isso. Recuperação judicial e falência, a empresa que chega e compra não tem sucessão em nenhum dos casos. Desmembramento municipal também não tem. Empresa que compra uma empresa que pertencia a um grupo econômico também não tem. E cartório extrajudicial, quando o novo dono chega
só tem sucessão se quem estava lá continuar prestando serviços para o novo titular. Se o novo titular não toma serviço do povo que estava lá, então ele não é tido como sucessor, tá? Então, nesse caso aqui, olha, regra geral também não. Neste vídeo nós conversamos aí, portanto, sobre 3 assuntos importantes para a sua prova: poder diretivo, grupo econômico e sucessão. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Olá, queridos alunos que se preparam aí para o exame de ordem. A partir de agora a gente começa a falar sobre outros temas, dando continuidade aos nossos estudos de Direito Material do Trabalho, também importantes para a sua aprovação, para o contexto aí, portanto, da sua primeira fase. Neste momento, a partir de agora, a gente começa a falar sobre as nulidades do direito do trabalho. Então, quando falta aí um requisito importante para a configuração válida do contrato de trabalho, o que vai acontecer? Deixa eu fazer uma recapitulação aqui para você no seguinte sentido. Para que eu possa ser empregado de alguém, eu tenho que ser pessoa física que trabalhe com pessoalidade, de forma não eventual, de maneira onerosa e, acima de tudo, tenho que ser subordinado. Tudo isso tem que estar cumulativamente no mesmo caso concreto, na mesma relação jurídica. Você já sabe, deflui lá do artigo 2º e 3º da CLT. Se faltar um desses requisitos amarelos, fáticos, então eu não serei empregado. Eu até posso ser trabalhador, mas empregado eu não serei. Mas vamos supor que eu preenchi todos esses requisitos amarelos aqui, os requisitos fáticos. Isso já é suficiente para eu ter validamente aí configurado meu contrato? Não. Eu preciso subir para uma segunda fase e verificar se estão presentes também os requisitos jurídicos. Esses requisitos jurídicos são aqueles previstos no 104 do Código Civil. O Código Civil no 104 trata do negócio jurídico. O contrato é uma espécie de negócio jurídico e o contrato de emprego é uma espécie de contrato. Logo, o contrato de emprego também tem que observar os requisitos gerais do Código Civil. Não basta eu preencher os requisitos fáticos da CLT, eu tenho que preencher também os requisitos de validade lá do Código Civil. Quais são esses? Tenho que ser agente capaz, tenho que ter um contrato de trabalho cujo objeto é lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma também tem que estar de acordo com a lei. Vamos supor que um desses requisitos verdes, os jurídicos, os do Código Civil, não estejam presentes. Tudo isso aqui tá, fui analisar agora os verdes, um deles não está presente. Se fosse no direito civil, regra geral, essa seria uma relação nula. Lembra quando o seu professor de civil te dizia assim, uma criança pequena, portanto, agente incapaz, né? Foi fazer um contrato, esse contrato é nulo. Volta todo mundo, então, para o status quo antes, né? Volta todo mundo, então, para o status anterior, porque houve aí, portanto, uma nulidade, regra geral, aos olhos do Código Civil. Mas repare, aqui no direito do trabalho, eu posso descer a lenha e anular, pronto, acabou, quando faltar esses requisitos verdes? Não. Aqui nós desenvolvemos uma teoria especial trabalhista, que manda fazer o seguinte: todas as vezes que faltar um dos requisitos jurídicos no direito do trabalho, veja se você faz a seguinte pergunta. Aliás, faça a seguinte pergunta. Faltando os requisitos jurídicos, essa relação se tornou proibida ou absolutamente ilícita? Mesmo que eu não tenha presente um desses 3 requisitos, isso, consequentemente, passa a ser uma relação jurídica meramente proibida ou absolutamente proibida? Aliás, absolutamente ilícita, né? Meramente proibida ou absolutamente ilícita? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Aí olha o que vai acontecer no slide seguinte aí, né? Fiz aqui um desenho para você no seguinte sentido. Na ausência dos requisitos verdes, você faz essa pergunta. Então, faltando um deles, é meramente proibição ou chega a ser um caso de ilicitude? Porque dependendo da resposta, você anula ou não, você salva ou não. Não é como no Código Civil, que quando falta um desses requisitos, já anula a regra geral, pronto e acabou. Aqui no direito do trabalho a gente vai dar uma colher de chá, digamos assim, e tentar salvar. Por que existe essa tentativa de se salvar a relação jurídica? Porque a mão de obra já foi dada, o trabalhador já trabalhou. Então não dá para a gente virar para ele e falar, não, não tem como salvar, ema, cada um com o seu problema. Não, a gente tenta salvar o máximo possível. Então, olha, se foi uma relação meramente proibida, a gente consegue salvar. Agora, se por outro lado foi algo ilícito, a ausência dos requisitos verdes, ou seja, a ausência dos requisitos do negócio jurídico, consubstancia uma situação ilícita, gera uma situação ilícita, ou seja, delituosa,
crime ou contravenção penal, então nesse caso não tem como salvar, a relação jurídica vai ser totalmente nula, tá? Eu coloquei exemplos aqui, olha. Então, eu contratei uma pessoa de 12 anos para trabalhar para mim. Ela trabalhou para mim dos 12 aos 13 anos. Depois ela pode ir na justiça pedir reconhecimento de vínculo? Pode. Aí vamos supor que todos os requisitos amarelos estão presentes. Pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação. Na hora de analisar os verdes, eu vejo que deu pau aqui, olha, na capacidade do agente. Por quê? Porque só pode firmar contrato a partir dos 16, ou, excepcionalmente, aprendiz a partir dos 14. Olha o meu exemplo, dos 12 aos 13. Ela pode firmar no primeiro momento validamente o contrato? Não. Mas aí eu fecho os olhos e pergunto, faltando a capacidade, isso gera uma situação de ilicitude, portanto delituosa, criminosa ou meramente proibida? Meramente proibida. Então eu consigo salvar o contrato do menor, eu consigo dar vínculo de emprego aqui nessa situação e mandar pagar todos os direitos trabalhistas retroativos, tá? A mesma coisa com estrangeiro irregular no país. Aliás, a OAB já cobrou uma questão sobre isso no passado. Ele está irregular, mas se ele trabalhar num mercadinho, será que ele pode depois ir na Justiça do Trabalho e pedir vínculo? Pode. Ah, Josley, mas aí olha, ele está irregular no país, não vai dar um pau aí na forma? Será que eu posso contratar uma pessoa que está irregular no país? Em regra, não. Mas nesse caso, quando você fecha os olhos e pergunta, estando o estrangeiro em situação irregular, mas já trabalhou, isso se torna uma relação proibida ou ilícita? Meramente proibida. Então eu consigo salvar. É diferente, por exemplo, quando eu contrato alguém para praticar crime. Então o objeto do meu contrato é fazer crime. Então um enfermeiro numa clínica clandestina de abortos, por exemplo, ou alguém para produzir entorpecentes, comercializar entorpecentes, transportar entorpecentes. Você foi contratado só para fazer algo ilícito. Então esse objeto está ruim. Fecho os olhos e pergunto, é proibido ou é ilícito? Ilícito, evidentemente. Dá para salvar? Não dá para salvar. Então quando for ilícito, não tenho como salvar. Como nos casos aí em que o empregado tem por função justamente a prática de crimes, tá? Aí olha, eu fiz aqui um rol de algumas situações que a jurisprudência já definiu para que você saiba se a gente consegue salvar ou não. Por mais que os verbetes não digam expressamente o que a gente conversou agora, por trás desses verbetes está justamente a análise da teoria de nulidades que a gente está vendo aqui. Então são esses aqui os casos, olha, trabalhador que opera jogo do bicho, policial militar que trabalha na iniciativa privada, servidor público que é contratado sem concurso, estagiário fake na administração pública e os casos de privatização. Ou seja, era público, não fiz concurso, depois privatizou. Tô legal? Convalida ou não convalida? Então vamos ver, olha, os 5 casos aí importantes para a gente ver se realmente a gente vai ter aqui a validade do contrato ou não. Então lá vai, olha. Jogo do bicho, o TST fala, é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática de jogo do bicho ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do vínculo jurídico. Então, nesse caso, né, o trabalhador que opera o jogo do bicho não conseguiu se dar bem. Depois ele vai para a Justiça do Trabalho e fala, olha, eu trabalhei aí para esse operador, eu fazia apostas de jogo do bicho lá num quiosquezinho, numa padaria lá na periferia, e eu fiquei 10 anos, eu só recebi o salário do mês. Eu não tinha carteira assinada, eu não tinha FGTS, eu não tinha 13º, então eu quero. Será que ele consegue ganhar? Não. Porque na hora de analisar isso na justiça, todos os amarelos vão estar presentes. Na hora de analisar a segunda fase, ou seja, os verdes, os requisitos jurídicos, vai dar pau aqui justamente no licitude do objeto. É uma contravenção penal, está prevista na Lei de Contravenções Penais, no artigo 58. A gente sabe que é tolerado pela sociedade, todo mundo faz, finge que não vê, mas isso não compadeceu o coração do TST. Chegando na justiça, ele não consegue vínculo de emprego, tá bem? Por conta do próprio objeto do contrato de trabalho dele. Então a gente pergunta, faltou aqui a licitude do objeto, né? Deu um pau aqui no objeto. Isso é meramente proibido ou é ilícito? É ilícito, é contravenção penal. Então ele não consegue validar o contrato dele. Policial militar na iniciativa privada. A OAB também já cobrou inúmeras vezes esse caso na primeira fase. Então, eu sou policial e na minha folga eu vou trabalhar no mercado, como vigia, como vigilante. E o mercado não anota minha carteira de trabalho. Eu passo 10 anos nessa situação ganhando tão somente o salário do mês.
Depois eu posso, depois de 10 anos, entrar na Justiça do Trabalho, processar esse mercado e pedir a anotação na minha carteira, com todos os direitos trabalhistas daí decorrentes, como férias, 13º, FGTS. Olha a resposta do TST. Preenchidos todos os requisitos amarelos, né, os fáticos lá do artigo 3º, sim, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre o polícia e o mercadinho, entre a entidade privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista para esse policial lá no Estatuto da Polícia Militar. Por que foi feita essa ressalva? Porque, assim, existem vedações nos estatutos dos estados, né, da Polícia Militar e nos estados, dizendo não pode ir para a iniciativa privada. E os cabas mesmo assim vão. Então, o mercadinho, quando o policial pede vínculo, ele fala assim, ah, mas ele não podia, como policial, trabalhar para mim. Se ele não podia, eu não posso anotar a carteira de trabalho dele. Aí o TST decidiu, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente vai aqui anotar a carteira de trabalho, você vai ser condenado sim, mercadinho, porque você já tomou a mão de obra dele, mas eu vou mandar um ofício lá para a corporação e se eles quiserem dar uma surra de corda molhada nele, aplicar alguma penalidade, problema deles lá da corporação. Aqui nós vamos reconhecer o vínculo. Mas sabe o que está por trás disso? O TST fechou os olhos e disse assim, o policial não podia vir para a iniciativa privada, mas veio. Tendo vindo dessa forma, isso se torna uma situação proibida ou ilícita. E o entendimento, portanto, é que é uma mera proibição e não uma ilicitude. Então, sim, o policial consegue vínculo. Próximo caso aí, olha, servidor sem concurso. Eu posso trabalhar na administração pública direta ou indireta sem concurso? Não posso, tá? E se eu fizer, depois eu consigo entrar, processar ela e pedir vínculo de emprego seletista? Não. A única coisa que eu vou ganhar, né, se eu fizer isso, vai ser o salário do mês, caso o ente esteja me devendo, e os depósitos de FGTS de todo o período. Então eu trabalhei numa prefeitura sem concurso, o prefeito era meu amigo. Depois de 4 anos, ele não foi eleito, fui mandado embora. Processo esse município pedindo vínculo na Justiça do Trabalho, querendo regime seletista. O juiz pode reconhecer? Ah, mas está presente subordinação, onerosidade? Sim, mas o caba não se submeteu ao concurso público. Então o que se entende é que isso é praticamente ilícito, né? É claro que não é crime, né? Trabalhar sem concurso e tal, mas o TST acha isso aqui tão imoral a ponto de equiparar praticamente uma ilicitude. Então, não tem reconhecido o vínculo de emprego. A única coisa que se dá para essa pessoa, se for o caso, se houver pedido nesse sentido, é pagamento do salário do mês. E também uma outra coisa que se dá é o FGTS, porque a própria lei do FGTS diz que mesmo em contratos nulos, a empresa deve aí o FGTS. Então a prefeitura vai ser condenada a pagar esse FGTS. Um desdobramento dessa súmula 363 é o J366, quanto ao estagiário fake da administração pública. O que significa isso? Se eu tenho um estagiário na iniciativa privada, ele tem que cumprir os requisitos legais. Então tem uma lei de estágio, a 11788 de 2008, que fala tintim por tintim o que tem que ser observado. Se a iniciativa privada, um escritório de advocacia, por exemplo, não observa esses requisitos, a própria lei, no artigo 18, diz que a consequência é o reconhecimento do vínculo de emprego. Agora, por outro lado, se é um estagiário da administração pública e o ente público não observa a lei, eu posso aplicar o artigo 18? O J366 vai dizer, olha, que não, ainda que desvirtuado, olha, a finalidade do estágio, a administração pública não observou os requisitos da lei, é celebrado na vigência da Constituição, é inviável o reconhecimento de vínculo empregatício com ente da administração pública, direta ou indireta, por força do artigo 37.2 da Constituição, bem como o deferimento de alguma indenização. Só pode deferir, olha, exceto em relação às parcelas da 363. Então isso aqui não vai gerar vínculo com a administração pública, porque ainda que haja um estagiário fake, que a administração pública tenha fraudado e não observado a lei do estágio, né, não dá para reconhecer vínculo, por quê? Por conta do 37, que diz que só pode ter vínculo na administração pública, né, mesmo que seletista, se tiver concurso público. Agora, ele merece alguma coisa? Sim, eu te dizia que isso é uma decorrência da súmula 363. Então ele vai receber o salário do mês, para não gerar enriquecimento ilícito, afinal de contas ele trabalhou, se está devendo vai pagar sim, ponto acabou, não é porque é nulo que ele não vai receber,
e vai receber também o FGTS de todo o período, tá? Essa é a situação que se tem. Bom, o último caso é da súmula 431, que justamente trata aí, portanto, da privatização. Imagine que um ente da administração pública indireta, que tem que fazer concurso, contratou alguém sem concurso, tá? Então, banco. Vamos ficar com o exemplo de São Paulo, Banco Banespa, que existia e tinha que fazer concurso. Só que eu conhecia o presidente, o diretor, e eu entrei sem concurso. Depois de 2 anos que eu estava lá, o Banco Banespa foi privatizado. Então as novas contratações serão feitas sem concurso, porque na iniciativa privada não precisa de concurso, como a gente sabe. E o meu caso, será que se convalida? Resposta do TST: vício que se convalida. Então, convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com o Banespa, continua a existir após a privatização. Hoje o Banespa é Santander, como sabemos, né? Então eu tenho que dar a sorte, olha, de continuar trabalhando. Eu fiquei 2 anos enquanto era Banespa, não fiz concurso, mas eu continuei, a privatização foi aqui, eu continuei por mais 2 anos, por exemplo. Então eu consigo um reconhecimento depois de 4 anos? Sim, porque isso aqui que nasceu podre se convalida com a privatização, é o que a súmula 431 está dizendo, tá bom? Então olha, a gente viu aí os casos de nulidade, né, os requisitos das nulidades, e eu te trouxe os 5 casos, as 5 situações em que essa nulidade vai aparecer. Jogo do bicho não vai convalidar, então não tem vínculo. Policial vai dar certo, súmula 386, TST se compadeceu do polícia. Servidor público sem concurso não vai dar certo, é nulo, ponto, acabou. Estagiário fake não vai dar certo, é nulo, ponto, acabou. E o caso aí da privatização, né? Se houver privatização e eu continuar, então convalida sim, vai ser reconhecida a validade desse contrato. Minha gente, então olha, nesse ritmo de preparação aí para o nosso exame de ordem, separando aí, portanto, os assuntos mais importantes, os assuntos mais corriqueiros da sua prova, entra em cena agora, portanto, a temática da suspensão e interrupção do contrato de trabalho, tá? A prova FGV, certamente você está pegando essas questões aí, pelo menos uma sim, uma não, vamos dizer assim, cobra esse tema, suspensão e interrupção do contrato. Esse é um tema tratado na CLT do 471 ao 476A. Eu sugeriria, né, que sábado à noite, antes da prova, você desse uma última lidinha nesses artigos, porque vira e mexe eles caem, eles são cobrados na sua prova de primeira fase. Então lá vai, o que eu destaquei aqui sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho para a sua primeira fase FGV. Lá vai então, olha. Pontos comuns, pintei de rosa aqui desse lado, e pontos que distinguem os dois institutos, para a gente pegar no tranco aí, portanto, e não perder um ponto importante. Quais são os pontos em comuns entre suspensão e interrupção? Por que eles são tão parecidos? Por que eles são tratados juntos? Porque nos dois casos o empregado não está trabalhando, ele está fora da empresa, ele está afastado. Mas mesmo estando afastado, nos dois casos aplica o 471 da CLT. O que é esse 471? Quando ele voltar, ele tem direito a tudo que os demais colegas dele que ficaram conseguiram aí coletivamente. Então, se agora tem cesta básica para os colegas, quando ele volta, ele também tem direito. Se agora a galera que ganhou um aumento, um reajuste, quando ele volta, seja de suspensão, seja de interrupção, ele também tem direito. E também um terceiro ponto que se aplica para os dois casos, suspensão e interrupção, não pode dispensar sem justa causa. Enquanto ele está com o contrato suspenso ou interrompido, repare, eu não posso dispensar sem justa causa, tá? É uma interpretação lá do 470 da CLT, tá bom? Então não dá para dispensar sem justa causa. Por que eu estou batendo na tecla de dispensa sem justa causa? Porque eu posso sim dispensar por justa causa e ele pode também pedir demissão. Agora, eu não posso dispensar sem justa causa. Então, recapitulando, não há trabalho nos dois casos, pontos incomuns, né? Nos dois casos aplica o 471 e nos dois casos não dá para dispensar sem justa causa. Muito bem. Agora ali, olha, pontos de distinção. Se é um caso de suspensão, eu acho que você aprendeu isso até quando você era criança pequena, né? Se é um caso de suspensão, não há pagamento de salário, ele não está trabalhando, né? Mas durante esse afastamento não tem pagamento de salário pela empresa e também não há contagem de tempo. É um buraco no contrato de trabalho dele.
Por exemplo, afastamento previdenciário, né, pela Previdência e, portanto, por mais de 15 dias. Ele já está um mês afastado, não está recebendo o salário da empresa, pode até estar recebendo da Previdência, e não há contagem de tempo nesse período, para fins de FGTS, de insalubridade, por aí vai. Tá bom? Agora, se for hipótese de interrupção, é o contrário. Ele não está trabalhando, mas há pagamento de salário e também há contagem de tempo. O caso clássico é o caso das férias. Nas férias eu estou afastado, mas está contando tempo, inclusive para outras férias, para as próximas férias, e eu já recebi o meu pagamento, eu já saí, né, de férias com o meu pagamento. Então, pontos que distinguem, pontos que são incomuns. Eu quero te apresentar agora as hipóteses mais comuns e mais prováveis da sua prova no que diz respeito aí, portanto, à suspensão e interrupção. Primeiro caso, e a gente vai dizendo se é interrupção ou se é suspensão, você vai tomando nota aí. Afastamento previdenciário até 15 dias. Se eu tenho um afastamento de até 15 dias, isso é hipótese de interrupção, segundo o 60 da Lei 8213, tá? Então, nos 15 primeiros dias, a empresa continua me pagando e conta tempo, então é interrupção. Os casos de faltas justificadas, ou seja, aquelas que estão na lei ou, embora não estejam na lei, elas foram perdoadas pela empresa. Também são hipóteses de interrupção. Aliás, temos aqui, olha, o 473, que vai trazer as faltas justificadas. Um artigo também de grande importância, olha. Ele vai dizer, o caba pode faltar 1 até 2 dias consecutivos em casos de morte, né, de ascendente, descendente, irmão ou dependente da sua carteira de trabalho. 2 até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Cuidado para não inverter isso aqui, olha, é 2 para morte, 3 para casamento. 2 menos dias para coisa pior, morte. 3 mais dias para coisa melhor, coisa boa, maravilhosa do mundo, casamento. 3 por 1 dia em caso de nascimento do filho no decorrer da primeira semana. Esse 1 dia está superado pelo ADCT. Agora são 5 dias, tá? De acordo com o artigo 10 lá do ADCT. Número 4, por 1 dia em cada 12 meses, no caso de doação voluntária de sangue. Então, por ano, a cada 12 meses, o cabo pode faltar 1 dia para doação gratuita de sangue, tá? 5, até 2 dias consecutivos ou não para se alistar eleitor. Aqui é só para alistamento, tirar título de eleitor, renovar título de eleitor, ele tem até 2 dias. 6, no período de tempo que tiver que cumprir as exigências do serviço militar. Também é só papelada, alistamento, reservista, jurar bandeira, aquele negócio. Não é servir o exército, tá? Quando o cabo tem 18 anos. 7, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento superior. Então, quando ele está fazendo exame vestibular, né, veja, não falou quantidade, né? Então, nos dias, se foi 1, se foi 2, se foi 3, se foi 4, ele vai poder faltar e é interrupção, porque ele não perde o salário e não se prejudica na contagem de tempo. Número 8, pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer em juízo, seja como parte, seja como testemunha, tá? Pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial em organismo internacional do qual o Brasil seja membro. São os casos que o empregado faz parte de organismos que fazem reuniões na ONU, por exemplo. A prova geralmente não cobra muito isso aqui não, mas olha, está escrito pelo tempo que se fizer necessário, tá? 10, até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez da esposa ou da companheira. Então, tudo é 2 no inciso 10. Até 2 dias para consultas médicas ou exame durante a gravidez da esposa ou companheira. Se lembre disso, até 2 dias para consultas médicas ou exames complementares durante a gravidez, durante os 9 meses da esposa ou da companheira. Agora olha aqui o 11, é meio injusto, mas olha como você leva para a sua prova. Por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos para consultas médicas. Então aqui não entrou exame, é como se ele dissesse assim, se o menino tiver que fazer exame, ele que vá só, o pai não pode faltar na empresa para acompanhá-lo. É absurdo, mas é o que temos, né? Então olha, 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos, 6 anos, 6 anos. Se o menino tiver 7, vá só, é mais ou menos assim. Então repare a restrição legal, né? Fora disso vai estar errado.
e a prova ela sempre traz questões problematizadas. Vai vir João, tinha um filho de 4 anos. Fique atento a esses detalhes para não perder um ponto importante. E aí, em 2018, chegou aí uma outra situação que é até 3 dias em cada 12 meses em caso de realização de exames de câncer devidamente comprovada. Então, assim, pode faltar até 3 dias para fazer exames preventivos de câncer, né? Tomografia, radiografia, exame de sangue e por aí vai. Isso aqui é um incentivo para diminuir aí os casos alarmantes de câncer, né? Incentivar as pessoas a fazerem exames preventivos. Bom, então essas são as faltas justificadas. Olha, a gente estava vendo isso por quê? Porque nas primeiras hipóteses a gente viu aqui afastamento até 15 dias e interrupção. Faltas justificadas e interrupção. Aí eu te mostrei quais são essas faltas justificadas. Só que agora, na sequência, olha, férias é uma hipótese de interrupção. O cara está fora, mas está recebendo da empresa e também está contando o tempo. DSR, domingo, também interrupção, porque eu estou em casa, mas eu estou ganhando, né? Remunerado, descanso semanal remunerado, tá? Que mais? Aborto não criminoso, aquele lá de 2 semanas, segundo 395, interrupção, porque a moça sofreu um aborto, ela não ganha licença maternidade. Ela ganha aí, portanto, o afastamento de 2 semanas, mas ela está ganhando, né? Está contando o tempo. Então, aborto não criminoso, 395, de 2 semanas, também é uma hipótese típica de interrupção. Trabalho nas eleições, interrupção, tá? Quando houver esse trabalho aí nas eleições, não pode haver desconto. Aliás, ele ganha outros dias em troca por ter trabalhado na eleição. Afastamento previdenciário, agora olha, maior que 15 dias, nesse caso é suspensão. A partir do 16º começa a suspensão, até o 15º é interrupção. Então a partir do 16º, quem paga é a Previdência e não conta tempo. Então passa a ser aí, portanto, suspensão. Afastamento previdenciário do doméstico, sempre suspensão. Para o doméstico não tem esse negócio de 15 dias. Desde o primeiro dia é a Previdência que paga. Então já vai ser aí, portanto, suspensão. Aposentadoria por invalidez, suspensão, de acordo com 475, tá? Suspende. Faltas injustificadas, aquelas que não estão na lei ou que não foram perdoadas pela empresa, também suspensão. Que mais? Suspensão disciplinar, a gente estudava ali atrás no poder diretivo do empregador, fica em casa, eu não aguento mais esse seu comportamento. 3 dias suspenso, também é suspensão. Não ganha enquanto está suspenso disciplinarmente e não conta tempo, tá? Lembrando que essa suspensão ela pode ter até 30 dias, beleza? Suspensão para ajuizamento de inquérito judicial, aquele prazo lá previsto na súmula 403 do Supremo, também hipótese de suspensão. Descubro que você que é dirigente sindical, por exemplo, pisou na bola, vou te suspender, tem um prazo então de 30 dias essa suspensão para eu entrar com o inquérito. Esses 30 dias é o quê? Suspensão, inequivocamente, tá? Mandato do dirigente sindical, segundo o 543, parágrafo 2º, também é um típico caso de suspensão. A prova vai te perguntar dessa forma. Greve, aí depende. Regra geral, pelo 7º, é suspensão. Você pode fazer greve por 3 meses, mas em regra você não está ganhando nada, tá? Porque é uma suspensão. Agora, excepcionalmente, repare, se o problema disser que houve um acordo e a empresa vai pagar os dias da greve, os dias em que ele ficou fazendo greve, então vira interrupção. É a interpretação do próprio artigo 7º, tá? Então greve no primeiro momento vai ser um caso de suspensão, mas se houver pagamento dos dias parados, se houver um ajuste nesse sentido, então vira interrupção. Diretor de SA, segundo a súmula 3269, em regra, enquanto eu sou diretor de uma companhia, de uma sociedade anônima, por exemplo, o meu contrato está suspenso. Agora, se verificar que durante o meu mandato de diretor eu continuei subordinado, então isso é uma hipótese de interrupção. Então, se eu continuei subordinado, eu não era um diretor de verdade. Então, eu continuei empregado, né? Eu continuei subordinado. Eu mereço ganhar tudo que eu deixei de ganhar quando a empresa me botou no cargo de diretor. Ela deixa de recolher meu FGTS, minha Previdência. Então, olha, diretor de SA, suspensão. Mas se ele continuar subordinado, porque ele não pode ficar subordinado, então vira suspensão. Lei Maria da Penha, existe um afastamento lá de 6 meses, né, que o juiz pode determinar para a moça se afastar do emprego, para ela não ter contato ali com o agressor, para resguardar ela melhor. Nesses 6 meses, suspensão, tá? E você sabe, o STJ acabou de dizer que ela ganha benefício previdenciário nessa hipótese. Aí, olha,
Cargo de direção, né? A gente acabou de ver na súmula 269, repetiu, em cargo público. Então eu fui ser, na época, até 99, um juiz classista, ou eu fui trabalhar numa assembleia, nas assembleias, ou eu virei vereador, eu virei prefeito, enfim, era empregado, mas fui exercer um cargo público. Meu contrato fica suspenso nos termos aí do artigo 472. E se houver uma situação de qualificação profissional, segundo o 476 da CLT, também há suspensão do meu contrato. A gente sabe que segundo o 476, se tiver norma coletiva e se tiver autorização do empregado, ele pode ficar afastado para se qualificar profissionalmente de 2 a 5 meses, diz o 476, hipótese de suspensão. Olá, queridos alunos, a partir de agora começaremos a falar aqui, olha, sobre um grande tema também importante para o contexto da sua aprovação, que é justamente a história da compensação de jornada, tá? Um tema que foi alterado pela reforma trabalhista, então merece aí a nossa atenção. O que eu fiz aqui, olha, quando você está diante do Instituto da Compensação, eu não vou receber, num primeiro momento, horas extras. O que eu fizer a mais em um dia, e eu posso fazer no máximo 2 horas, né? Eu não vou receber como horas extras no final do mês, com adicional de 50%. No primeiro momento, eu vou abater das minhas próximas jornadas. Então é mais ou menos assim, olha, segunda-feira eu tinha que trabalhar 8 horas, mas o empregador me pediu para eu fazer 2 horas a mais. Se é um acordo de compensação que autorizou esse labor a mais, então nos próximos dias, por exemplo, na terça-feira, eu não trabalho 8, eu trabalho 6. Eu abati as horas que eu fiz a mais no dia anterior. Essa é a ideia de compensação. Agora, essa compensação, ela tem limites temporais, que uma vez estourados vão gerar aí, portanto, o pagamento sim de horas extras. Quais são esses limites? Esses limites vão consubstanciar justamente os tipos de compensação. Então nós temos as amarelas, que são as compensações que já existiam antes da reforma e foram mantidas, e as compensações azuis, né? As hipóteses de compensação azuis, que foram as novas, as trazidas aí, portanto, com a reforma trabalhista. Nós temos então a semanal, a anual ou banco de horas e a compensação da força maior. E a reforma trouxe para a gente a mensal e também a semestral. O que acontece? Semanal, está prevista na súmula 85. Eu posso fazer um acordo de compensação semanal com o meu empregado, né, individual, tácito ou escrito. Eu coloquei aqui um T e o E para você prestar atenção. Olha, individual pode ser tácito, ou seja, a gente nem manifestou nada, ele foi acontecendo, mas também pode ser por escrito, desde que a compensação se dê em uma semana. Então é mais ou menos assim, o limite aqui, olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, missa. Então se eu fiz, por exemplo, era para ser 8, eu fiz mais 2 na segunda, eu tenho até o sábado, ou seja, essa semana aqui, para abater das próximas jornadas. Então, por exemplo, na sexta, ao invés de trabalhar 8, eu trabalho 6, para abater as 2 que eu fiz a mais nessa semana. Essa é a ideia de compensação semanal. Esse ajuste pode ser individual, tácito ou escrito. Agora, virou a semana, né? Não fiz a compensação até o sábado, agora sim, não vou mais compensar. Eu vou receber 2 horas extras com 50% de adicional no meu pagamento no final do mês, tá? Essa é a ideia. Virou o bloco, aí sim vira hora extra, ganha a hora extra cheia e o adicional. Mas se for um ajuste de compensação, num primeiro momento não vai ganhar hora extra, vai abater das próximas jornadas, tá? Quando eu estou falando de banco de horas, lá no 59, parágrafo 2º, eu estou falando a mesma coisa que aqui, só vai mudar o instrumento, porque não pode ser o banco de horas que tem um prazo aí maior por acordo individual, ele só pode ser entabulado por acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, e repare, ao invés de uma semana, a empresa ganha 1 ano para abater, então ela não me paga em 1 ano as horas extras e fica aí com esse intervalo de 1 ano, podendo escolher quando é que eu vou compensar. Não é muito bom para o empregado, mas já é uma figura bastante típica do direito do trabalho. Então, olha, semanal é feito por acordo individual, tácito ou escrito, e o bloco é uma semana. Virou uma semana, aí vira horas extras. Banco de horas, o que eu faço a mais num dia é por acordo de banco de horas, ou seja, entabulado por norma coletiva, tem um espaço de 1 ano e não de uma semana. Depois de 1 ano, não abati, não compensei, aí sim vira horas extras, tá? Aí, olha, a gente tem uma compensação que também foi mantida pela reforma, já tínhamos, que é da força maior, que é invertida. Não é que eu faço a mais e depois abato, né, nas próximas jornadas, é o contrário, é invertida. Primeiro eu deixo de trabalhar e depois eu trabalho a mais
para pagar o empregador esse tempo que eu não fiz nada. Quando é que vai acontecer isso? Nas hipóteses de força maior. Então a empresa pegou fogo, teve um incêndio, teve um alagamento, uma inundação, aí não dava para trabalhar. A empresa deixa a gente em casa. Eu vou ganhar durante esse período? Vou, porque é interrupção, não tem nada a ver com essa situação, né? Ela que se vire. Mas no dia que ela falar assim, olha, a gente já se recuperou, já passou o incêndio, já está tudo bem, volta a trabalhar, então eu vou devolver para ela, para a empresa, esse período que eu fiquei em casa sem fazer nada, sem tomar banho, só criando unha e cabelo. Mas eu devolvo tintim por tintim? Vamos supor que eu fiquei um mês em casa. Não, eu devolvo 2 horas por dia, né, a mais da minha jornada, no intervalo máximo de 45 dias, tá? Então 2 horas vezes 45 dias no máximo. Então eu só devolvo no máximo 90 dias. Então a compensação da força maior, ela é invertida, porque primeiro você não faz nada antes e depois você devolve para o empregador. Mas em caso de força maior, tá? Ficou em casa por uma situação de força maior. Então essas são as hipóteses que já tínhamos. A reforma trouxe 2 situações novas, que são a compensação mensal e a compensação semestral. Repare, tirando essa que é atípica, nós tínhamos a semanal e a anual, também conhecida como banco de horas. Agora nós temos também a mensal e a semestral. Mensal pode ser feita por acordo individual, tácito ou escrito, mas o bloco, olha, vai ser mês, não vai ser semana. Eu tenho certeza que na prática isso vai terminar engolindo isso aqui. É por isso que muita gente comentou quando a reforma veio ao mundo que agora não vai ter mais horas extras. É verdade, pode ser que não tenha nunca mais horas extras, porque a empresa pode fazer um acordo individual de compensação, tácito ou escrito, e ir se organizando dentro do mês para deixar ele abater num dia aquilo que ele fez a mais no outro. Só se virar o bloco mês, aí é que vira horas extras, tá? E aí, olha, tem a semestral também, que veio com a reforma no parágrafo 5º do 59. É também por acordo individual, mas repare, na semestral só pode acordo individual escrito. Você jura para mim que você vai lembrar disso? Então, na semestral, trazida pela reforma, pode acordo individual, mas só pode escrito. A gente costuma chamar isso aqui de pequeno banco de horas ou de mini banco de horas, tá? Porque é um banco de horas menor, mas que pode ser feito por acordo individual, olha, desde que seja escrito. Já o banco de horas tradicional tinha que ser por norma coletiva. Repare, o banco de horas, o mini banco de horas aqui, novo, acordo individual e o bloco de um semestre. Para que eu vou fazer esse, chamar o sindicato, fazer por acordo coletivo, se eu posso fazer com o empregado diretamente e ter um prazo menor, né? 6 meses, mas um prazo relativamente grande, né? Então, nós temos aí 5 tipos de compensação para o direito do trabalho. Só se não compensa nos prazos previstos, ou seja, semana, ano, mês ou semestre, é que vira horas extras, beleza? Agora, olha, depois dessa situação, vai ficar os artigos aí para você dar uma lida depois, e aí eu queria te mostrar os turnos especiais, que são situações que também acontecem de serem cobrados aí na sua prova. Nós temos 3 turnos especiais. O turno ininterrupto de revezamento, previsto na Constituição, artigo 7º, inciso 14. Nós temos o turno 12 por 36 e nós temos a semana espanhola. Como é que funciona cada coisa? Olha, turno ininterrupto de revezamento. É mais ou menos assim. Um mês vai ter 4 semanas, tudo bem? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Se eu estou num turno ininterrupto de revezamento, significa que a empresa me quer em todos os turnos da empresa. Então, na primeira semana eu fico na manhã, na segunda semana eu vou para a tarde, na terceira semana eu fico no turno da noite, na quarta semana eu volto para amanhã. A minha vida vira um inferno, eu não consigo me organizar. Numa semana eu vou buscar o menino na escola, mas na outra eu não posso ir. É um inferno isso aqui. Mas olha, por ser um turno complicado, né, um sistema complicado, porque o cara fica alternando, ele vai ter sempre uma jornada de 6 horas. Mas ele pode ter uma jornada de 8 no turno ininterrupto de revezamento? Pode, se a norma coletiva autorizar. Então a súmula 423, que já foi cobrada mais de uma vez na prova de primeira fase, diz, olha, em regra, porque é prejudicial para ele só pode trabalhar em cada turno 6 horas. Mas se tiver norma coletiva, ou seja, acordo coletivo, convenção coletiva, então a jornada dele no revezamento pode subir para 8 horas, e aí só é extra o que vier depois das 8, tudo bem? Então olha o que vai acontecer aqui. A gente tem o artigo 7º, inciso 14, revelando aí a jornada, né? Dizendo, olha, jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.
salvo negociação coletiva. Aí a súmula 423 pegou o gancho e disse: estabelecida a jornada superior a 6 e limitada a 8 por meio de norma coletiva, os empregados submetidos ao turno ininterrupto de revezamento não têm direito a hora extra superior à sexta, né? Sétima e oitava. Porque a norma coletiva pode tirar de 6 e botar em 8, tudo bem? Essa aí é a situação. Próximo turno especial é justamente a jornada espanhola, tá? Semana espanhola. É uma hipótese especial que vai lidar com as semanas. Então é mais ou menos assim, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Numa semana eu tenho que trabalhar 44 horas, certo? Então tenho que trabalhar 44 nessa semana, tenho que trabalhar 44 nessa semana, na terceira semana também e na última semana do mês 44. É o que diz o texto constitucional, eu tenho uma duração de 44 horas. Olha como é que fica, segunda 8, né? 8 horas no máximo por dia, terça 8, quarta 8, quinta 8, sexta 8. 8 vezes 5, 40. Então sábado eu trabalho mais 4 horas. Domingo, né? Já era missa, eu não trabalhava mesmo, já era o meu descanso. Então 44. Quando eu estou falando de semana espanhola, o que acontece é que vai ter semana que eu vou trabalhar mais e semana que eu vou trabalhar menos. Não é por dia, o que se mexe aqui na quantidade de horas. Então o empregador faz o seguinte, olha, eu não quero que você venha 4 horas apenas, eu quero que você continue mesmo no sábado trabalhando 8 horas. Aí o empregado fala assim, sim patrão, mas vai passar do limite de 44 que eu tenho que trabalhar. Aí ele vai e fala o seguinte, olha, ao invés de eu te pagar hora extra, você trabalha 48 horas nessa semana, mas na próxima semana a gente abate, você trabalha só 40. Então você vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado você não vem, porque aí eu te pago as 4 que você fez a mais. E assim sucessivamente. Então, olha, no outro eu vou precisar de novo que você venha 48, mas aí a gente abate na próxima semana. Então aqui você vem 8 horas todo dia, inclusive no sábado, e me ajuda. Mas aí na semana subsequente eu já te pago. Você vem 8 horas todos os dias até sexta e não vem no sábado. Então a gente vai sempre, olha, compensando o que faz a mais no bloco semanal. Essa é a sistemática da semana espanhola. Pode fazer isso? Pode, se tiver norma coletiva autorizando, como dispõe aí, portanto, olha, a súmula AOJ, 323 do TST. Então é só a OJ vem e fala o seguinte: é válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é a semana espanhola, que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 horas em outra. Isso não viola o artigo 59, quando o seu ajuste for feito mediante acordo ou convenção coletiva, tá? Então tem que ter acordo ou convenção coletiva para que se tenha aí, portanto, uma validade da semana espanhola. Então até aqui a gente já viu as compensações, estamos vendo agora os turnos especiais. Vimos o turno ininterrupto de revezamento e agora vimos por derradeiro a semana espanhola. Falta agora, por derradeiro, para encerrar esse estudo dos turnos, o turno 12 por 36. Esse turno 12 por 36 funciona mais ou menos assim: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O dia tem 24 horas. Se eu estou no turno 12 por 36, a ideia é que eu vou trabalhar 12 horas desse dia, vou folgar as outras 12 desse dia e as 24 do próximo dia. 12 com 24, 36 de folga. Então, 12 de trabalho por 36 de folga. Aí, quando for na quarta-feira, eu trabalho 12 horas da quarta-feira, folgo as outras 12 da quarta-feira, folgo as 24 da quinta, 12 com 24, 36. E assim sucessivamente. Essa é a ideia do turno 12 por 36. Porque ele trabalha muito, 12 horas, isso era muito combatido pelo TST, só que a lei agora autoriza. Então eu fiz aqui alguns detalhes importantes, né, que eu quero que você leve para a sua prova de forma objetiva, aí, portanto, sobre o 12 por 36. São 4 detalhes importantes. Primeiro, o turno 12 por 36 pode ser válido, inclusive por acordo individual. Então agora está na lei, eu posso fazer 12 por 36, inclusive por acordo individual. Segundo, o cabo que está no 12 por 36, ele também tem intervalo de 1 hora.
mas a empresa pode comprar esse intervalo, ou seja, indenizar esse intervalo. Com o adicional de 50%? Não, só o preço do intervalo. Número 3, terceira coisa do 12 por 36. No meu pagamento mensal, então vamos supor que eu recebo R$1.000 por mês e trabalho no turno 12 por 36. Já tem, né, dentro desse pagamento, ficticiamente a lei diz que já tem, que eu tenho que entender que já está lá dentro pago o DSR, os feriados. Então lembra que ele trabalhava, não trabalhava, trabalhava, não trabalhava. Trabalhou num feriado, ele vai receber em dobro porque trabalhou num feriado, porque a escala caiu no feriado? Não, considera-se que já está pago aqui dentro. Olha que coisa ruim. E também as prorrogações do horário noturno. Então, olha, o meu pagamento mensal, ficticiamente, segundo a lei, já paga o DSR, já paga o trabalho eventual em feriado e as prorrogações do horário noturno. O que seria esse negócio de prorrogação do horário noturno? Lembra que a súmula 60 diz assim: se o cara trabalha até as 5 da manhã, de 22 às 5, ele ganha adicional noturno. Mas se ele trabalha depois das 5, ele trabalha 6, 7 da manhã, essas 2 horas não é mais horário noturno. Mas como ele está muito cansado, a gente vai pagar adicional noturno sobre elas, né? A prorrogação do noturno. Então, 6 e 7 da manhã não é mais considerado noite pela CLT. Mas como ele trabalhou toda a noite, todo o horário noturno e está prorrogando, ele está cansado, então continua sendo noite. No 12 por 36, se isso acontecer, ele não recebe a mais esses adicionais das 6 da manhã e das 7 da manhã. Considera-se que já está pago. Difícil para o pobrezinho, né? Então, olha, essa disposição aqui, número 3, revogou ao J388, risque ela aí dos seus estudos, e a súmula 244, tá? Aliás, 444. Por fim, a quarta passagem que eu queria destacar é que, mesmo sendo 12 horas, ele pode trabalhar na insalubridade, porque havia um questionamento assim: eu tenho que ficar pouco tempo no ambiente insalubre, eu não posso ficar muito tempo no ambiente insalubre, eu só posso ficar 8 horas, que é a jornada. Ah, mas eu sou do 12 por 36, eu posso ficar 12 horas exposto ao ruído? Não, vamos pedir autorização para o Ministério do Trabalho, agora não precisa mais. Então eu posso ficar 12 por 36 na insalubridade, tá? Diz o 60, parágrafo único. Então 4 coisas para você se lembrar do 12 por 36. Vale por acordo individual, intervalo pode ser comprado, pode ser indenizado, o pagamento já tem 3 parcelas: DSR, trabalho em feriados e prorrogação do horário noturno. Eu coloquei feriados, mas olha, domingos também, tá? Então tá aí dentro também. E número 4, ele pode trabalhar na insalubridade sem autorização do Ministério do Trabalho, tá bom? Então 4 hipóteses, 4 situações aí, portanto, do 12 por 36, tá? Vamos para frente, olha. Então a gente viu turno ininterrupto, 12 por 36 e a semana espanhola, beleza? Temos aí, portanto, o tratamento dos 3 turnos especiais. O próximo assunto vai ser justamente o teletrabalho, um outro assunto que eu também aposto que pode aparecer na sua prova. E sobre teletrabalho, eu separei aqui 4 premissas importantes. O conceito rapidinho, se eu posso alterar quem é do presencial para o teletrabalho, se eu posso cobrar do empregado as despesas ou ele cobra da empresa, e o que acontece se ele sofrer um acidente de trabalho lá na casa dele, né, na modalidade teletrabalho. Então lá vai. O que seria esse teletrabalho, né? Essa dinâmica de teletrabalho? Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente. Repare, não está escrito exclusivamente, está escrito preponderantemente, fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação ou de comunicação que, por sua própria natureza, não são um mero trabalho externo. Então ele está fora não porque ele quer, porque ele pode fazer lá de fora da empresa o uso de tecnologias de informação ou de comunicação. Então são 2 pedaços para formar o conceito. Está preponderantemente fora, usando tecnologia de informação ou de comunicação. Ele não está fazendo visita a cliente, fazendo instalação de cabo da net, montando móveis da casa. Não, ele está fora, mas a função que ele está realizando fora é específica, com o uso de tecnologia de informação ou de comunicação, tá? Esse contrato tem que ser escrito e olha,
mesmo que ele compareça na empresa algumas vezes na semana para fazer atividade específica, não desconfigura o contrato de teletrabalho, porque ele não tem que ficar 100% do tempo fora, ele fica preponderantemente. Então, como é que fica? Olha, aí tem que ser por escrito, especificar as tarefas, em forma de desenho, como é que ficaria? Teletrabalho é um contrato em que o cara fica preponderantemente fora, usando tecnologia de informação ou de comunicação, e isso requer um contrato escrito, descrevendo as atividades que ele faz, tá bom? Então, eis aí a ideia do teletrabalho em forma, aí, portanto, de desenho. Que mais? Alteração. Eu posso tirar alguém que é presencial e botar para ser teletrabalho aqui na empresa? E posso tirar alguém que é teletrabalho aqui na empresa e botar para ser presencial, ou seja, trabalhar na empresa das 8 às 18, das 8 às 17? Olha como é que fala a lei. Sim, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Pode sim ser realizada a alteração entre o regime presencial, então eu trabalhava todo dia na empresa, das 8 às 5 da tarde, para o de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Então o empregado tem que concordar em se transformar, um cara que era presencial, se transformar em teletrabalho. Claro, quando ele preencheu os requisitos do conceito de teletrabalho. Aí olha, o parágrafo 2º. Pode também ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial. Então ele era tele, ele volta a ser presencial, torna-se presencial. Nesse caso, nesse segundo caso, quando ele é tele e vai virar presencial, isso pode ser feito por mútuo acordo? Não, pode ser feito por determinação do empregador. É garantido um prazo de transição, no entanto, de 15 dias. Então ele é tele, ele não vem amanhã, não vamos transformar amanhã. O empregador não pode dar uma ordem para ele voltar amanhã. Não, precisa de uma quarentena aí de 15 dias para ele se adequar, para ele perder o costume de dormir depois do almoço, tirar aquele cochilinho de 15 minutos, para ele arrumar alguém para levar os meninos na escola, porque ele estava ali organizado, trabalhando na sistemática tele, né? Agora vai virar presencial, então tem que ter esse respiro aqui de 15 dias. Preste atenção nesse prazo, porque a prova pode botar aqui 20, um mês, 10, 5, 15 dias, tá? Em forma de desenho fica mais ou menos assim. Eu posso alterar o cabo que é presencial, trabalha na empresa, botar ele no tele? Claro, ele tem que preencher os requisitos do conceito de teletrabalho. Posso, por mútuo consentimento. Eu posso tirar o cara do tele e botar no presencial? Posso, por mútuo consentimento? Não. Qual é o requisito? Mera determinação do empregador. Nesse último caso, ele vai ter uma quarentena de 15 dias. E nas duas hipóteses, eu tenho que anotar no contrato dele, eu tenho que fazer um aditivo contratual, tá? Então tem que haver um aditivo contratual. Lembrando que quem é teletrabalho não tem nada, não tem direito a nada do capítulo de jornada. Então não tem direito a trabalhar apenas 8 horas. Quem é teletrabalho vai trabalhar até morrer. É excluído da jornada, né? Está lá no artigo 62 como excluído da jornada. Então é ruim ser teletrabalho. Se eu sou presencial, eu só trabalho 8 horas por dia. Eu vou virar teletrabalho? Não tem limites. Eu não posso dizer, quero hora extra porque trabalhei mais que 8 horas na minha casa. Não. Você pode trabalhar 200 horas que não tem limite de jornada. Eu sou teletrabalho e tenho direito de ter 1 hora de intervalo. Não, não tem direito, tá? Se você é presencial, sim. Então, olha, como isso aqui é uma coisa boa, né? Porque tem a proteção da jornada, do intervalo. Para tornar uma coisa pior, ele precisa concordar. Mas o contrário não. Uma coisa que é ruim, digamos assim, porque ele não tem limite de jornada, não tem acesso a nada, virar presencial, aí como vai melhorar a vida dele, aí por mera determinação isso já vai ser possível, tá? Indo para frente aí, olha, despesas. E a conta de luz da casa dele? E a internet da casa dele? Quem é que paga, né? O material que ele usa, o computador, o cartucho. Essas despesas, segundo o 75D, vão estar previstas em contrato. Então, a responsabilidade pela manutenção, pelo fornecimento dos equipamentos e o reembolso das despesas vai ser tudo previsto em contrato, tá? Então, grave essa informação. E se ele sofreu um acidente na casa dele, né? Então, é teletrabalho, ele sofre um acidente, de quem é a responsabilidade? O 75E vai nos dizer o seguinte, olha, em caso de teletrabalho, o empregador deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva
quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Aí olha que bacana aqui embaixo, preste atenção. O empregado deve assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções do empregador. Então, assim, é como se estivesse meio que aliviando a responsabilidade do empregador quanto a um acidente, né? Certamente ele vai usar isso numa ação e dizer, não, mas ele assinou um termo se comprometendo a fazer tudo direitinho. Por que ele não fez? É mais ou menos essa ideia. Então, olha, no teletrabalho a gente viu aqui, né, conceito, alteração, as despesas e o acidente. Nesse vídeo a gente falou também, além da história do teletrabalho, das compensações de jornada e dos turnos específicos, né? A gente vai ficar por aqui, no próximo vídeo a gente dá continuidade aí a outros temas importantes para sua aprovação. Até lá! Olá, meus queridos alunos que se preparam aí para a primeira fase do exame de ordem. A gente começa a falar agora sobre mais um tema de grande incidência, de grande expectativa aí para a sua aprovação. Tenho certeza que nesse exame você vai ser chamado a falar sobre uma questão que trata aí justamente aqui, olha, da intangibilidade salarial. Para alguns autores isso é tido como um princípio, né? Princípio da intangibilidade salarial. O que significa isso? No que consiste essa ideia de intangibilidade? Significa a proibição de descontos não previstos em lei no pagamento do empregado, no salário do empregado. Então o meu salário ele é intangível, segundo o 462, aqui portanto da CLT, 462 caput. O que significa isso? Não pode sofrer descontos que não tenham base legal, que não tenham base em lei. Se eu fizer um desconto, eu empresa, no pagamento do meu empregado, que não tenha respaldo legal, depois ele entra na justiça e eu vou ser obrigado a devolver, tá? Então, intangibilidade, não posso descontar coisas que não tenham previsão legal. Quem tem olerite, pode observar que vem uma coluna de descontos assim, INSS 8%, Vale Transporte 6%. Todos esses descontos têm base legal, tá? Às vezes imposto de renda, mas olha, se não tiver base legal, não pode descontar. Aí olha, o próprio 462, no parágrafo 1º, ele trata do prejuízo, dizendo que pode haver o desconto de prejuízos que o empregado causou ao empregador no pagamento dele, né? No pagamento do empregado eu posso descontar. Então tem lei dizendo que eu posso descontar o prejuízo. Então aproveitei para tratar aqui também, já que está ali no 462, né? Então assim, não fere a intangibilidade descontar do pagamento do caba um valor relativo a um prejuízo que ele tenha causado ao patrimônio do empregador. Agora, quais são os requisitos para que eu possa descontar esse prejuízo que ele me causou? Depende. Se esse prejuízo for causado por culpa por esse empregado, né, causou um prejuízo de forma culposa, ou seja, através de negligência, imprudência, imperícia, então nesse caso tem que haver uma prévia previsão contratual, autorizando um desconto por um prejuízo. Tá? Então, um contrato prévio tem que prever, digamos assim, estabelecer que em caso de prejuízos através de culpa, oriundos de culpa, haveria o desconto. Agora, se foi um prejuízo causado de forma dolosa, não precisa de previsão contratual. Guarde isso pelas 5 chagas de Cristo. A prova gosta muito dessa pergunta. Ela gosta muito de inverter as coisas, dar casos para você identificar ali se precisava ou não da previsão contratual. Previsão contratual é só em hipótese de culpa. Então, um prejuízo que eu causei na modalidade culposa. A empresa pode descontar só se tivesse previsão contratual. Se não tinha previsão contratual para isso, então esse desconto não pode ser feito, tá? O que mais? Então, o caput falando que não pode haver descontos que não tenham respaldo legal. O parágrafo 1º autorizando descontos de prejuízo, segundo os seus requisitos. E aí eu quero colocar para você 2 outras hipóteses aqui relacionadas ao assunto. Se o empregador tiver uma autorização expressa do empregado, diz a súmula 342, ele pode descontar coisas do pagamento do empregado. Autorização expressa, válida. Se houver uma fraude nessa autorização, se houver um vício de consentimento, se houver aí uma coação para essa autorização, então o desconto é equivocado, é ilícito. Agora, se tem uma autorização expressa, como por exemplo, para ele usar o convênio farmácia, para ele usar o convênio médico, para ele usar o seguro de vida, então, havendo autorização expressa, segundo a súmula 342 e OJ 160, há a validade desse desconto. E aí, para a gente encerrar, olha, tem também a OJ do frentista, que é a 251, que diz assim, o frentista
tem que observar as regras do acordo e da convenção coletiva para receber um cheque. Eu acho até que não existe mais aí na praça circulação de cheque, mas enfim, na época do débito e do crédito, né, do Bitcoin, mas enfim, se esse frentista não observa as determinações do instrumento coletivo na hora de receber esse cheque, ele tem que se ajoelhar no milho e pedir para Deus para esse cheque não voltar. Porque se esse cheque voltar, vai sair do bolso dele. É o que diz aqui, olha, a OJ 251 da SDI1 do TST. É lícito desconto salarial referente à devolução de cheque sem fundos, quanto o frentista gaiato não observa as recomendações previstas em instrumento coletivo. Repare que não está escrito aí instrumento interno, instrumento individual da empresa, circular interna, não. Instrumento coletivo, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, tá? É mais ou menos assim, antes de receber esse cheque, você tinha que ter ligado, conforme determina a norma coletiva, no cadastro de cheque sem fundo, no Serasa, no SPC, para saber se o cheque era bom. Não fez isso, reze para não voltar, porque não tendo feito, voltou, sai do seu pagamento, tudo bem? Então nós temos aqui, olha, dentro dessa intangibilidade salarial, não pode descontar sem lei, pode descontar o prejuízo. Na culpa tem que ter previsão contratual, no dolo não precisa. A autorização expressa valida descontos no pagamento do empregado, mas se for uma autorização viciada, né, falsa, fake, o desconto é ilícito. E o frentista se lasca aí com a OJ 291, tá? 251. Vamos para frente então, olha, a gente passa a falar a partir de agora de salário in natura, também um tema que a banca gosta muito. Esse salário in natura, ele avalia, quando eu estou falando de salário in natura ou utilidades salariais, ele avalia o seguinte, olha, uma utilidade, que é a mesma coisa que in natura, né, parcela in natura, que for conferida para o empregado, pode integrar a remuneração dele, se incorporar a remuneração dele? Então é mais ou menos assim, ele ganha R$1.000 por mês, mas eu passei a dar mensalmente o direito dele usar academia, então eu estou dando aqui uma utilidade academia. O preço dessa academia, se ele tivesse que pagar, mas não paga nada mensalmente, né, para usar, e ele está usando aí há 8 meses, ele trabalha aqui com a gente há 1 ano, e já faz 8 meses que eu dou essa academia para ele, por exemplo. Então, R$1.000 é o preço de R$1.000 que ele pagaria, é uma academia boa, bacana. Então, a pergunta é, ele pode dizer que o salário dele é não só R$1.000, mas R$1.000 mais 1.000 de academia, portanto R$2.000? Essa pergunta ela é importantíssima. Porque se eu disser que sim, então todas as verbas dele têm que ser calculadas sobre 2 e não sobre 1.000. Então o FGTS calcula sobre 8%, sobre 1.000 ou sobre 2? Depende. A utilidade que você deu tem natureza salarial? É salário in natura ou não? Porque se não for, não calcula em cima dela. Agora se for, calcula. Entendeu? É mais ou menos isso. Agora sim, como é que eu sei que uma utilidade, como no seu exemplo academia, é realmente uma utilidade salarial, remuneratória? Ou o contrário, não é salarial, não é remuneratório, é indenizatório? Repare, meus queridos, eu preciso analisar os requisitos previstos aí no direito do trabalho para saber se uma utilidade que a empresa dá para o seu empregado tem essa natureza salarial / remuneratória. Aí, portanto, quais são esses requisitos? Aí eu fiz aqui um desenho para você. Primeiro requisito, não pode haver uma lei excluindo a natureza salarial. Se tiver previsão legal excluindo a natureza salarial da utilidade, então para por aqui, ela jamais vai ser salarial. Essa lei vai ser sempre o 458, parágrafo 2º e parágrafo 5º. Ele tem rol, né? O segundo e o quinto tem um rol de coisas que a empresa pode dar in natura. Veja, eu não estou falando dinheiro que ela vai dar, né? O dinheiro é o salário. Coisas que ela vai dar in natura, em concreto, utilidades que, segundo essas duas previsões, jamais serão hipóteses, jamais terão natureza salarial. Quais são? E eu recomendaria que você desse uma lida antes da sua prova. Parágrafo 2º fala o seguinte, olha, pode ser dado para o empregado e não vai ter natureza salarial. Vestuários, equipamentos para utilizar no local de trabalho, educação, estabelecimento próprio de terceiros, compreendendo inclusive a matrícula, a anuidade, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, assistência médica, hospitalar, odontológica, prestada diretamente pela empresa ou mediante seguro. Número 5, seguros de vida e de acidentes pessoais,
previdência privada e o valor do Vale Cultura, tá? Então são benesses no parágrafo 2º que são indenizatórias. O valor disso aqui não vai ser incorporado, integrado na remuneração do empregado. É indenizatório. A reforma complementa esse rol com algumas parcelas no parágrafo 5º. Então o parágrafo 5º inserido pela reforma continua dizendo: também não é remuneratório, são utilidades que podem ser conferidas com natureza indenizatória. O que? Valor relativo à assistência médica ou odontológica, própria ou não, reembolso de despesas com medicamento, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares ou similares, mesmo quando concedidos em diferentes modalidades de planos e coberturas, repare, não incorpora, não integra a remuneração. Então, cuidado, você tem que prestar atenção no 5º, que fala de medicamentos, óculos, ortopédicos, reembolsos, e também lá no 2º, que fala de vestuário, educação, transporte, assistência médica, tá? Não vá para a sua prova sem dar uma olhada, né, uma memorizada, infelizmente é isso mesmo, não tem jeito, no parágrafo 2º e no parágrafo 5º. São indenizatórios, a empresa pode conceder que não tem natureza salarial. Então o primeiro requisito já é esse, né? Eu tenho que ver na lei se tem ou se não tem natureza indenizatória. Se tem uma lei dizendo que é indenizatório. Se não está aqui dizendo que é indenizatório, no meu exemplo academia, então eu vou para frente, eu vou analisar o próximo requisito. O próximo requisito, então vamos supor que não tem, né? No meu exemplo academia, não tem, né? Eu dou a academia para o empregado usar sem pagar nada. Ele já está usando há 8 meses. Eu vou para o próximo aspecto. Isso que você está dando tem caráter benéfico ou é nocivo à saúde do empregado? Porque, olha, o 458 vai dizer também que, em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Então eu não posso dar, portanto, aí nada que tenha esse caráter. E a súmula 367 complementa essa história dizendo assim, olha, o cigarro, né, o Marlborozinho, não se considera salário-utilidade em face da sua nocividade. Então não adianta ele dizer assim, olha, eu ganho R$1.000, mas a empresa deixa eu pegar aqui na padaria da esquina um total de cigarros e todo mês eu pego tanto cigarro, estoura peito, que dá mais ou menos uma média de R$500. Então eu quero que a minha remuneração seja tida como 1.500. E, por exemplo, o meu FGTS de 8% seja calculado sobre os 1.500. Pode isso? Não, porque o cigarro, pelo seu valor, não se integra à remuneração. Por quê? Porque é uma droga nociva. Olha, eles colocaram aqui no artigo que em caso nenhum o pagamento de bebidas alcoólicas ou drogas nocivas vai integrar aí a remuneração, tá? Então o segundo requisito, né, além de não poder ter uma lei dispondo que é indenizatório, é esse aí, não pode ser nenhuma utilidade que configure nocividade ao empregado. Então não pode ter lei dizendo que é indenizatório, tem que ser benéfico, tá? 3, né, tem que ser gratuito. Se o empregado paga alguma coisa, alguma taxinha, ainda que módica, então a gente para por aqui, vira indenizatório. Agora, se for gratuito, aí sim, nesse caso a gente continua analisando. No meu exemplo, a academia está dando certo, né? Não tem lei excluindo, foi em caráter benéfico, é coisa boa e foi gratuito. No meu exemplo, ele não pagava nada. Agora, teve repetição? Foi habitual? E aí, quando você analisar esse requisito, você analisa assim, mais aconteceu ou mais não aconteceu no contrato? No meu caso aqui, eu tinha dito para você que em 1 ano ele já ganhou 8 meses, então mais aconteceu, tá? Essa é a verificação que se faz, porque aí precisa ter essa habitualidade, tá? O 458, para você ter uma ideia, ele vai falar dessa história, né? Ele vai trazer essa história. Ele fala, olha, que habitualmente for conferido para o empregado. Aliás, essa redação aqui está desatualizada porque a alimentação não está mais aqui, né? Não consta mais aqui. Bom, voltando. Então não pode ter lei dizendo isso, tem que ser caráter benéfico, tem que ser caráter gratuito, tem que ter habitualidade. Pronto, cheguei no final? Não. Depois de tudo isso, eu tenho que fazer a pergunta matadora. Isso foi dado, no meu exemplo academia, para o trabalho ou pelo trabalho? Porque se foi para o trabalho, é uma ferramenta, então não vai ter natureza salarial. Agora, se foi pelo trabalho, é uma premiação, é uma gratificação, uma bonificação. Então, nesse caso, sim, tem natureza salarial.
Olha quanta coisa a gente tem que analisar no caso concreto para saber se uma utilidade entra na remuneração do empregado, tá? Agora fique tranquilo, a prova, em geral, ela pergunta ou aqui coisas que estão na lei, e aí você vai dizer, olha, é indenizatório, ou então ela já vai dar tudo isso como certo e bota você já aqui no final. Aí ela te bota para analisar se isso é para o trabalho ou pelo trabalho. E aí você pode estar se perguntando, como é que eu vou saber se o negócio foi dado para o trabalho ou pelo trabalho? Se não foi para o trabalho, consequentemente, vira pelo trabalho. Então, assim, eu sou um auxiliar de escritório e a empresa me deu um carro para executar minhas tarefas? Não, então automaticamente foi pelo trabalho, tá? Então essa é a situação. Então tem que preencher tudo isso na hora da pergunta, para ser salarial tem que ser aqui, olha, foi pelo trabalho? Foi. Então natureza remuneratória. O valor disso integra a remuneração do cara, tem que ser considerado. Agora se for para cima, para o trabalho, ou seja, é uma ferramenta de trabalho, foi para a melhor execução do trabalho, então não tem a natureza remuneratória, tá? Então olha, a gente fez toda uma análise para saber se uma utilidade que a empresa me dá tem ou não natureza salarial. Após a análise de tudo isso, a gente faz uma pergunta. Mas aí a prova, ela geralmente te joga já aqui no final ou ela te joga aqui no verde. Ela te dá, ela elenca situações que estão na lei para você se lembrar que é indenizatório. Você fala, ah, isso é indenizatório, tá? É mais ou menos isso. Por isso que eu diria que o mais importante desse slide é que você dê uma olhada no rol legal de parcelas indenizatórias. Bom, depois dessa situação toda, a gente entra agora no estudo das férias, um outro assunto também de grande incidência na prova. Acho que você pode ser chamado a falar nesse exame sobre férias, mesmo porque a reforma mexeu em algumas coisas. Férias tem muita coisa importante, mas eu separei aí o que é mais importante do importante. Nós temos férias após um período aquisitivo de 12 meses, isso serve para que você tenha um revigoramento físico. Depois de 12 meses de trabalho, você certamente vai estar cansado. Nos 12 primeiros meses de trabalho, a gente chama de período aquisitivo. E aí, olha, adquiriu depois de 12 meses o direito às férias, a empresa tem um período concessivo também de 12 meses para te dar as suas férias. Então, aquisitivo são os 12 primeiros meses, e aí depois de 12 meses começa mais 12 que a empresa tem o direito de me dar. Ela não tem que me dar aqui imediatamente, ela tem 12 meses que ela vai me dar, tá? A duração das férias são de 30 dias, mas eu posso ter menos dias? Ou pode acontecer de eu perder os 30 inteiros? Pode. Existe a perda parcial e a perda total das férias. A perda parcial das férias está no 130 da CLT. Se relaciona a faltas injustificadas. Então, quanto mais faltas injustificadas eu tiver, menos dias de férias eu vou ter. Então vamos supor que nesses 12 meses aqui do período aquisitivo, eu tive um bocado de falta injustificada. Na hora que eu for ter as férias, aqui por exemplo, quando ele disser que eu vou ter férias aqui, vai depender a quantidade de férias da quantidade de dias que eu faltei injustificadamente. O que era a falta injustificada mesmo? Aquela que não está na lei ou que não foi perdoada pelo empregador. Então repare, até 5 faltas injustificadas no período aquisitivo, eu continuo tendo direito a 30 dias de férias. Cuidado com isso. De 6 a 14 faltas aqui dentro do aquisitivo, quando eu for sair de férias, eu já não tenho 30 dias, eu passo a ter 24. E aí vai diminuindo, olha, de 15 a 23 eu perco mais, eu só tenho 18 dias. Aumentou mais, de 24 a 32, eu perco mais dias de férias, eu só passo a ter 12 dias. Mais que 32 férias, eu perco o próprio direito às férias, tá? Para você fazer essa tabela mentalmente, você sempre vai acrescentando 8 desse lado, então olha, 6 e 8, 14, 15, 8, 23, 24, 8, 32, tá? Vai aumentando 8 desse lado e vai tirando 6 desse lado. Então 30 menos 6, 24, menos 6, 18, menos 6, 12, tá? Mais que 32 faltas, não se esqueça, perde o direito aí, portanto, das férias, tá? Então, cuidado com isso, essa é a perda parcial. Mas existe hipótese em que eu perco de cara os 30 dias, papum ali? Existe. Perda total das férias. O 133 vai dizer como é isso. Você perde as férias integrais quando ficar paralisada a empresa por mais de 30 dias, porque considera-se como você ficou paralisado por 30 dias, já é como se fosse umas férias, digamos assim.
Perde também quando você ficar em licença remunerada por mais de 30 dias. Então 30, 30, ó, paralisação mais que 30, licença remunerada mais que 30. Também perde as férias se você for mandado embora dessa empresa e não for contratado nos próximos 60 dias. Porque se você tinha, por exemplo, 7 meses de casa e foi dispensado, mas de repente você voltou a trabalhar nessa empresa dentro de 60 dias, o próximo contrato vai aproveitar esses 7 meses. Então você precisa só mais de 5 para que 7 com 5 já saia de férias. Então quando chegar com 5 meses, você já consegue sair de férias de novo, né? Já tem direito a umas férias. Agora, se você foi readmitido depois de 60 dias, então isso aqui despreza. Agora você precisa de 12 meses para conquistar o seu período de férias, tá? E o último caso em que você perde as férias é quando você tem benefício previdenciário por mais de 6 meses no período aquisitivo. Seja 6 meses tudo de uma tacada ou meses intercalados, tá? Então, você perde totalmente o direito de férias, segundo o 133, tá? Que a perda é total. Quando a empresa fica paralisada por mais de 30 dias, quando você entra de licença remunerada por mais de 30 dias, quando você não for readmitido dentro de 60 dias, quando você estiver em benefício previdenciário, e não importa se é auxílio-doença ou auxílio-acidentário, por mais de 6 meses, contínuos ou intercalados, tá? Então, o 133 vai ser aí justamente nesse sentido. O que mais sobre férias eu queria destacar para você? O 135 vai falar que a concessão vai ser participada 30 dias antes. Então, a comunicação das férias tem que ser participada 30 dias antes, mediante recibo, né, por escrito. Eu não posso ficar sabendo que eu vou sair de férias amanhã. Eu preciso me preparar, montar pacote de viagens, chamar o povo para viajar comigo, ver se as crianças pequenas podem sair de férias comigo ou não, tá? Então, a comunicação tem que ser 30 dias antes, tá? 30 dias. A prova adora esses prazos. Guarde isso. Comunicação de férias tem que ser 30 dias antes do começo das férias. O que mais é importante? Importantíssimo aí para a sua prova nesse momento final sobre férias. A época das férias, quem escolhe é o empregador. Parece estranho, mas é assim mesmo. É o empregador que define qual é o mês que você sai de férias. Então, o meu período aquisitivo é aqui. Nos próximos 12 meses, ele tem um período concessivo. Ele pode escolher um desses meses. Quem escolhe se é aqui, se é março, se é fevereiro, é ele, tá? É o empregador. Só que, quanto a essa época de concessão de férias, nós temos duas situações importantes. A primeira é, os membros de uma mesma família, e não importa quem são esses membros, a prova vai usar essa expressão, membros de uma mesma família, que trabalhem na mesma empresa, eles têm o direito de gozar férias no mesmo período, em duas situações, quando observadas as duas situações, se eles quiserem e se isso não trouxer prejuízos para a empresa, tá? Então, os membros de uma mesma família, se quiserem, tiram férias no mesmo período. Se assim eles quiserem, não é obrigado, e se disso não resultar prejuízo para o empregador. A prova já cobrou assim, Juliana é gerente de vendas, o Paulo, o marido dela, que também trabalha aqui, também é gerente de vendas. Os dois querem sair de férias em julho, porque é justamente as férias dos meninos pequenos dele. Pode. E aí a empresa dizia, aí o problema dizia assim, o empregador não gostou dessa ideia porque 2 gerentes de vendas fora da empresa no mesmo mês vai prejudicar as vendas, né? A equipe não vai produzir. Então, olha, se tiver prejuízo para o empregador, então não sai, porque não pode haver. Segunda ponderação, além da história da família, o menor estudante tem direito de fazer as férias coincidir com as suas férias escolares. Então, não pode maior estudante e nem menor que não estuda. Tem que ser menor de 18 anos e estudante. Nesse caso, ele consegue fazer coincidir as férias com o período escolar, ou seja, julho, ou janeiro, ou dezembro e por aí vai, tá? Então tem essas duas peculiaridades importantíssimas aí para o seu conhecimento, para a sua preparação, para você botar para lascar nessa prova. O que mais? O pagamento, né, das minhas férias. Quando eu saio de férias, eu recebo uma remuneração, então se eu ganho R$1.000, eu recebo 1.000, mas a Constituição passou a prever também, olha, o pagamento de 1/3. Então, quando eu saio de férias, eu recebo a remuneração que eu tenho e recebo também 1/3 dessa remuneração, beleza? Essa é a história. E esse pagamento tem que ser feito quando? Tem que ser feito, olha, 2 dias, né? Tem que ser feito, tá aqui, ó.
2 dias, até 2 dias antes do início das férias. José, então eu vou sair de férias em fevereiro, A empresa tem que me pagar isso aqui quando, né? Ela me paga quando? Aqui, olha, até 2 dias antes de você sair de férias. Se ela pagar só aqui, quando você já estiver de férias, acontece o quê? Ela incide na multa da súmula 450. Essa súmula 450 vai dizer pra gente assim, ó, é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, inclusive com um terço, quando a empresa, ainda que dê as férias no período correspondente, descumpre o prazo de 2 dias previstos lá no 145. Então, se eu ganho R$1.000 e um terço disso, por exemplo, é 33, né? E ia receber isso, mas a empresa deixa para me pagar inobservando 145, tinha que ser, olha, 2 dias antes de começar as minhas férias, se ela me paga aqui, ela acaba de me dever mais 1.333. É a multa que o TST entabulou aí para essa situação. Aí, olha, o abono de férias, que é aquela história de vendas de férias, né? Eu tenho direito, portanto, de vender as minhas férias para a empresa, e a empresa é obrigada a comprar? Se o empregado requerer as férias no prazo correto, né? O abono no prazo correto. Então a empresa tem que comprar um terço das minhas férias se eu requerer até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, olha, 12 meses, período aquisitivo, e aí, olha, inicia agora o período concessivo. Se 15 dias antes de acabar, aqui 15 dias antes de acabar, eu disser assim, eu quero que você compre, ela tem que comprar. É claro que eu vou ter que me cercar de provas, né, nesse sentido. Agora, se eu deixar para requerer só aqui, já venceu, né, o prazo de 15 dias antes de acabar o aquisitivo, então ela não é mais obrigada a comprar. Eu sou obrigado a vender? Não. E se ela me obrigar a vender? Aí ela me paga, analogicamente, uma férias em dobro, que é a consequência lá da súmula 450. E aí, olha, para a gente chegar aqui no final, quem pede demissão tem férias proporcionais? Tem, diz a súmula 261. Quem for mandado embora por justa causa tem férias proporcionais? Não tem, diz aqui a súmula 171. Então, justa causa perde as férias proporcionais. Pedido de demissão perde as férias proporcionais? Não perde. Férias coletivas. As férias coletivas, um destaque importante é que elas podem, aí, portanto, ser fracionadas em até 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias, tá? Então eu posso dar férias para os meus empregados em até 2 períodos, mas nos 2 períodos nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. Aí a gente chega nas novidades da reforma para encerrar de vez aqui a nossa aula, o nosso encontro, e eu dar tchau para você e te desejar boa sorte. São 5 alterações que a reforma trouxe. Eu quis falar o que é importante, mas eu acho que se a prova eu vou te perguntar, vai ser aqui, por isso que eu deixei para o final. A reforma disse que, mediante concordância do empregado, pode haver um fracionamento em até 3 períodos de férias, desde que um tenha pelo menos 14 dias e os outros 2 tenham pelo menos 5 dias. Esse fracionamento também se aplica para os menores de 18 e para os maiores de 50 anos. Antes não podia. Aqui embaixo, olha, quem trabalha em tempo parcial, ou seja, faz 26 horas na semana ou 30 horas na semana, de acordo com o artigo 58A da CLT, tem direito a quanto tempo de férias agora? 30 dias. Antes a pessoa tinha 30 dias, se ela fosse do tempo parcial? Não, ela tinha férias de acordo com as horas que ela laborava na semana. Agora ela tem 30 dias. O tempo parcial pode ter abono de férias, ou seja, vender um terço das férias? Também pode. Então, novidade da reforma para o parcial. Eles têm 30 dias igual todo mundo e eles também passaram a ter direito, depois da reforma, do abono de férias. E o mais importante é que o início das férias não pode mais ser nos 2 dias que antecede o DSR ou o feriado. Eu não posso mais sair de férias na sexta-feira, se o meu DSR, por exemplo, é no domingo. Eu não posso mais sair de férias nos 2 dias que antecedem o DSR ou o feriado. É mais ou menos assim, ó. Se tem um feriado, por exemplo, na quinta-feira, eu não saio na quarta, eu não saio mais na terça, tá? Então nós temos 2 alterações para fracionamento,
pode fracionar em 3 períodos, um de 14 pelo menos e 2 de 5, tem que ter concordância do empregado. Isso aqui se aplica para os menores de 18 e maiores de 50, antes não podia. Tempo parcial tem 30 dias e tem direito ao abono, e o início das férias não pode ser nos 2 dias que antecede, DSR e feriado, tá bom? Espero que você tenha tirado proveito desse nosso encontro. Eu tentei relacionar aqui os temas que eu acho que vão aparecer na sua prova. Bons estudos, boa sorte, bote para lascar, me adicione aí nas redes sociais, o meu Instagram é professor Josley Soares. Vai ser um prazer imenso ter notícias de que você viu aqui o nosso encontro e que botou para lascar e conseguiu gabaritar aí as questões de trabalho. Um grande abraço, Deus abençoe e a gente se vê. Tchau, tchau.